Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao Vozes do Afeto, diretamente hoje dos estúdios da BahiaCast. E é um prazer estar falando aqui do BahiaCast, esse canal que a gente já acompanha há muito tempo aqui na Bahia, um dos principais canais no YouTube da Bahia, diretamente para todo o YouTube, para todos os telespectadores, internautas. E é um prazer enorme. Amigo Billy, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação apresentar o Vozes do Afeto, fazer essa parceria desse podcast, desse talk show que eu comecei no ano passado. E é um projeto que tem se expandido e que tem conquistado aí os corações com temas relevantes, e hoje não seria diferente, né? Porque nem todo relacionamento ele precisa durar para sempre. Mas todo relacionamento ele precisa ser vivido com respeito. A gente fala muito sobre amar, mas pouco sobre como amar sem se anular. Pouco sobre limites, pouco sobre escolha, sobre proteção, inclusive, de si mesmo. Hoje, no Vozes do Afeto, a gente abre espaço para pensar sobre relações conscientes. E para conversar sobre afetos, sobre vínculos, sobre respeito e sobre um amor funcional que não adoece, eu recebo duas mulheres que têm olhares especiais sobre amor, sobre autonomia e sobre segurança nas relações. Minha grande amiga Sara Barros Galvão, advogada especialista em direito das famílias, e minha amiguíssima irmã Sinara Dantas, psicoterapeuta sistêmica, pesquisadora da conjugalidade e pós-doutora em família. Se relacionar, pessoal, continua sendo um dos maiores desafios da nossa geração. E talvez, só talvez, a gente precise reaprender a amar com mais consciência de si para entender o espaço do outro. Sinara, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Edgar. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou trazer um pouco do meu conhecimento há cerca de alguns anos com pesquisa. Faço atendimento clínico há 21 anos com famílias, casais, indivíduos adultos. Tenho uma carreira acadêmica também, que traz uma titulação de pós-doutora em família, mas vou trazer aqui o tema que você propôs com muita naturalidade, que seja bastante acessível para todos. Estou muito feliz de estar aqui na companhia de você e de Sara. Sara, bom dia. Bom dia a todos e todas que estão aí nos acompanhando. Queria agradecer o convite. Uma honra poder falar de relacionamentos com você. Você que expressa tão bem o que a gente pensa hoje sobre os relacionamentos. Conhecer Sinara aqui, eu tenho certeza que a gente vai ter um bate-papo muito bacana aí, com muito conhecimento para as pessoas acompanharem e com várias reflexões importantes que eu sei que vai dar texto, viu? Vai. E vamos ter vários insights aqui hoje, viu? Essa semana vai bombar lá, hein? 9 horas da noite, que é o horário que eu posto bem sobre relacionamento, vai bombar. Bem, mas eu queria começar com Sinara, né? Que tem essa vivência dentro do consultório, atendendo casais e atendendo também pessoas que estão buscando essa melhora de si mesmo, né? Esse olhar para dentro. E qual o papel, Sinara, da terapia, da psicoterapia e do autoconhecimento nessas escolhas afetivas que a gente faz? Olha, Ed, muitas vezes as pessoas buscam o processo terapêutico com um intuito amoroso, achando que no processo eles vão desenvolver habilidades que serão mais eficazes em relação às suas escolhas. Isso é o que se espera, mas só ocorre quando você desenvolve um processo de autoconhecimento, para que você consiga identificar seus reais desejos e necessidades e saiba como expressar, porque as grandes questões que envolvem a conjugalidade hoje ainda é a comunicação. Muitas pessoas acham que o tempo que um parceiro tem com o outro vai definir a forma do entendimento do outro sobre o meu desejo, mas eu preciso comunicar. Aquela velha bola de cristal que a gente espera que o outro tenha, porque convive comigo há bastante tempo, não é real. E as pessoas criam uma expectativa sobre a existência dela. Então, muitas vezes eu falo, poxa, você traz as suas queixas, mas você precisa aprender a comunicar. O outro só vai entender e ter acesso aos seus desejos e necessidades se você falar, se você puder expressar, porque é aquela coisa, por trás de uma queixa que você faz a um parceiro amoroso, tem a angústia. Se a gente fica limitado à queixa, a gente não acessa realmente o que é que tem por trás daquilo que o outro está se queixando. Por exemplo, se eu reclamo que a pia está suja, e aí eu falo, sempre fica para mim, né, na divisão de tarefas
prevendo que exista uma divisão de tarefas entre esse casal, a pia sempre fica para mim, no fim de semana sou eu que lavo a pia. E aí esse parceiro amoroso, ou essa mulher, essa parceira, vai lavar a pia com a idealização de que vai ser valorizado porque realizou esse trabalho. Mas o que está por trás da queixa não é a pia. É a injustiça que existe sobre a divisão dos papéis, a divisão das tarefas domésticas. Então, muitas vezes, você vai atender a necessidade do outro, aquilo que você espera que seja, ter sempre a pia em dias ali com tudo lavado, mas a angústia, que é o que está por trás da queixa, precisamos conversar sobre a divisão de tarefas. Eu gosto de trazer o exemplo porque fica bem claro. Perfeito. E assim, é importante, né, essa conversa, esse diálogo. Logo no início, né? No início as pessoas estão apaixonadas, estão encantadas pelo outro, acham que pode mudar o outro. E aqui a gente entra agora com Sara, porque recentemente, Sara, eu fiz uma brincadeira no meu perfil, fui pro shopping, e aí perguntei às pessoas se elas, quando estavam ali conhecendo alguém, se elas iam para a rede social pesquisar sobre a pessoa, né? Stalkear para ver quem era a pessoa, quantos amigos tem em comum, né? E eu queria saber de você sobre essa importância, sobre conversar sobre segurança dentro de uma relação, sobre conhecer o outro, mas num perfil também mais... porque tem essa importância do autoconhecimento que a Sinara falou, mas tem também uma questão de riscos, né? Porque hoje em dia a gente vê muita gente levando golpe, muita gente... passando por situações difíceis, até de violências dentro de relacionamentos, e às vezes isso já está lá no início, no sinal, a gente não percebe. Você, na sua experiência, dentro da sua área, o que é que você tem a dizer para as pessoas sobre isso? Hoje, o maior problema que eu tenho no meu escritório, eu vou trazer dele, são as relações mal resolvidas. Bem como Sinara trouxe aqui, as pessoas acabam criando uma expectativa. Mas mais do que isso, a gente foi moldado, podemos dizer assim, com a idealização do relacionamento. Então, você cria a expectativa daquele relacionamento maravilhoso, perfeito, que as pessoas não brigam, que você tem aquela super família, filho e tal. E, na realidade, o dia a dia, as coisas mudaram. Inclusive, se a gente for pensar aí na galera que está vindo aí do milênio, né? Nessa geração nova, as relações deles já são diferentes. Porque eles se comunicam muito mais por essa questão de rede social. Eles têm essa ideia de o quê? Stalkear o Instagram. Eu acho que esse aí é o básico, né? Olhar o Instagram, os amigos em comum, olhar as fotos, ele vai até lá o final. Porque eles já nasceram com essa questão da rede social. Isso é muito mais difícil para uma pessoa que já tem, por exemplo, 50 anos e é solteiro e vai conhecer uma pessoa. Se a gente fizer uma análise, quem cai mais naqueles golpes do Tinder, golpes não sei o quê de relacionamento, são mulheres com mais de 50 anos. Justamente porque elas não foram acostumadas a fazer isso. E a gente vê gente caindo nesse golpe até achando que é artista, né? A gente vê muito isso. Eu achei que estava conversando com um príncipe de tal lugar, ou de artista hollywoodiano. Né? É muito comum a gente ver Edgar, hoje a gente já fala de união estável através de relacionamentos virtuais. Nossa! Justamente porque as pessoas hoje conseguem ter um relacionamento mesmo à distância, e antigamente também já tinha, mas de uma maneira mais palpável, mais presente, que é o que faz várias mulheres caírem em golpe. Porque mulheres transferiram somas de dinheiro de 50, 60, 80 mil reais para homens que elas nunca viram. Porque essas mulheres, e a maioria, se a gente pegar um estudo prático, e aí eu tenho um caso lá, né, que é lá no escritório, com relação a isso, e ela me dizia, mas eu era muito sozinha, ele passou a me completar, eu ia no mercado, eu trocava mensagem com ele me ajudava a fazer o mercado. E aí quando a gente para analisar assim, qual nível ela tinha uma ajuda para fazer o mercado, ou seja, ele passou a mandar mensagem o tempo inteiro, até que disse a ela que estava com a dívida, que não conseguia chegar aqui em Salvador, então ela mandou a primeira o dinheiro, aí ela disse que ele ia comprar passagem, aí ela comprou a primeira viagem, e aí foi indo, quando viu, 60 mil reais. Meu Deus do céu. Então, assim, hoje a gente tem uma preocupação muito grande com as relações mal resolvidas, e eu acredito que a terapia é uma forma muito importante de conhecimento, mas principalmente de tentar evitar esses danos emocionais e, vou lhe dizer, os danos jurídicos. Porque ninguém procura o meu escritório porque está feliz e contente. As pessoas procuram o meu escritório porque alguma coisa não deu certo. Já passaram pelo...
houve um desamor, houve um desentendimento, uma relação está acabando. E você não entra numa relação para ela acabar. E aí, falando sobre essa questão de pesquisa, tem um ano e pouco com as amigas no bar. E aí, nessa época, estava muito estourada essa ideia de, pega o CPF, pesquisa. E ela estava contando que estava super apaixonada. E a gente não conhecia ainda o rapaz que ela estava saindo. Mas ela contando que ele tinha levado para jantar, que tinham ido no shopping. Ele tinha dado um presente caro a ela. E ela super empolgada. Nesse caso, ela já conhecia a pessoa, não era... Não, ela já estava saindo. Aí a gente brincou. Não, e você conheceu da onde? Não, é amigo de não sei quem. Aí ela falou do Instagram. Aí ela falou assim, mas no Instagram dele tem poucas fotos. Aí já acende um alerta, viu? Já acende um alerta. Aí eu falei, mas você já pesquisou? Aí uma colega minha disse, vamos pesquisar. Cadê o nome dele todo? Tem o CPF? Ela disse, não, eu não tenho o CPF, mas eu tenho o nome todo. Em resumo, quando a gente pesquisou e a gente foi olhar do Jus Brasil, queridinho hoje em dia, ele tinha 40 processos de cobrança. Meu Deus do céu. E ela não imaginava. Não que você não possa ter um relacionamento com quem tem. Com quem tá devendo, Com quem tá devendo. Não é isso que eu estou falando. Mas realmente... É alguma coisa que você precisa saber, né? Era realmente excessivo. E era completamente diferente do que ela contava a ela. Certo que quando a gente começa as relações, a gente também não conta tudo, né? Nem mostra como a gente é. Essa Imagina, é a verdade. eu namoro tudo bem, como é seu nome? Tá, ó, tenho 40 dívidas no meu nome, tô lá. Mas é importante porque eu lembro que uma das pessoas que eu entrevistei falou isso, né? Eu olho no Jus Brasil para ver se tem... Aí, como é que faz, assim, para... Muita gente não sabe, né? Muita gente só olha no Instagram. E no Instagram a gente mostra o que a gente quer mostrar. Mas aí tem um negocinho, um site chamado Jus Brasil... que eu não sabia que as pessoas... Tinha gente que ia até esse extremo, que é importante também, né? Porque às vezes você pode descobrir aí que a pessoa que você está já tem processo de violência, né? Então, eu queria que Sara falasse... eu quero voltar nesse assunto com Sinara, mas eu queria que Sara desse essa dica e direcionasse as pessoas sobre a importância disso, se é exagero, se não é, se você acha exagero, se você não acha, e como é que faz para a gente ir lá e descobrir se essa pessoa tem um processo, não tem... Em verdade, nunca é um exagero. Eu acho que hoje em dia, quando a gente deposita nossos sonhos e a gente quer realmente construir algo com alguém, a gente precisa saber quem é essa pessoa. Perfeito. E é muito difícil você chegar e dizer, isso acontece. E vou lhe dizer, numa relação, inclusive, com um advogado. Você conhece o advogado, você não vai dizer, eu estou respondendo a X processo. Não vai responder, eu estou devendo pensão, se tiver filho. Sim. Entendeu? Eu tive um processo de medida protetiva. É muito difícil você chegar e falar isso. E é importante que você saiba. Ali você pode descobrir se você está entrando num relacionamento abusivo ou não. Perfeito. Porque se você pesquisa e lá consta que ele teve 3, 4, 5 medidas protetivas, como é que você vai dar continuidade num relacionamento desse? Às vezes a pessoa até dá, pela questão da carência, mesmo ciente do que aconteceu. Mas outras vezes, isso não acontece. E o Jus Brasil é muito simples. Primeiro, porque você não tem um custo. Segundo, que é só você jogar lá no Google, que é muito fácil de você achar o site. E aí você joga o nome da pessoa, o CPF, e vai localizar. Você provavelmente não vai conseguir ver o conteúdo, porque eles têm uma limitação. Mas pra se você tiver ver um o amigo conteúdo, advogado, já aí manda. você já resolve. Mas só de você descobrir que existem os processos, Você já fica acende. curioso Perfeito. para poder descobrir. Então, é importante, sim, você saber com quem você está se envolvendo. Quando a gente fala dessa questão de relação, e aí eu vi que tem alguém falando aqui que com relação às favelas, eu tive uma cliente que ela era magistrada, não era daqui de Salvador. E na relação dela, o divórcio dela, ela me contou que ela chegou a um ponto, e olha que uma magistrada ganhava muito bem, porque ganhava mais do que ganha aqui na Bahia, que ele dizia que ela não podia comprar mais roupa. E o dinheiro era dela. Ela trabalhava, era uma magistrada. Ela chegava a comprar roupa, colocar no carro, e ela me disse que já chegou em casa engateando por trás do sofá, para ele não ver ela entrando com as sacolas. Então, veja, com certeza, não é só nas favelas. O relacionamento abusivo e os problemas que acontecem em relacionamento não tem classe social. Não tem classe. Podemos dizer, nas favelas tem um aumento maior da violência. Isso aí a gente pode alegar, a gente pode fazer um parâmetro. Mas a gente não pode excluir isso de toda uma sociedade. Verdade. Voltando aqui sobre aquele assunto, né, de você pesquisar, de você conhecer o outro, como é importante isso. Agora, Sara trouxe uma coisa interessante, que é essa coisa de você estar ali na rede social...
entra num bate-papo, num aplicativo de namoro, conhece alguém, aí esse alguém lhe dá atenção, conversa, e aí de repente está lá, R$60 mil de prejuízo. Sim. Isso está ligado, de uma certa forma, à carência que a sociedade tem hoje, Sinara? Na verdade, os relacionamentos conjugais terminam sendo um espaço em que as pessoas têm a expectativa de que vai existir um preenchimento de alguns vazios que eram para ter sido observados na família de origem, nas amizades, nas relações sociais, e você entra depositando muita expectativa sobre essas relações conjugais de que esses vazios serão preenchidos. E no processo terapêutico, muitas vezes, a gente vai conduzindo a pessoa a perceber que tem alguns vazios, tem uma parte que falta, que é algo dela mesma, que ela precisa encontrar, que não está no outro. E muitas pessoas sentem o peso do que é depositado nelas, que é o peso dessas expectativas. As redes sociais de paquera, por exemplo, as pessoas têm muitas críticas sobre esses relacionamentos modernos, né, realizados Sim. dessa forma virtual. Mas eu considero que existe uma capacidade de nos blindarmos até mais se nós procurarmos essas informações. Primeiro que essas informações elas são tidas como um parâmetro de maturidade desta pessoa com a qual eu estou conversando, porque agora é denominado conversante, né? Antes de conhecer, você tem essa denominação bem pós-moderna, que são meus conversantes. Então, o ideal, até quando esse conversante percebe que você buscou informações sobre ele, antes, no passado, era visto como crítica, tem alguém me stalkeando, tem alguém procurando saber quem eu sou. Como assim? Hoje, as pessoas que sabem que alguém foi buscar informação sobre elas, elas consideram que são pessoas que querem algo sério, que são pessoas que têm maturidade, que têm responsabilidade sobre a vida. É o novo apresentar a mãe e o pai, né? Isso. O que é que você busca ali os amigos em comum e você pode entrar em contato com um desses amigos sem necessariamente se expor. Você pode dizer que esta pessoa mandou uma mensagem para você via uma outra rede social, através do direct, e que você começou uma conversa com essa pessoa. Não precisa necessariamente revelar que está fazendo parte de uma rede social de paquera, que é isso que as pessoas ficam ainda resistentes para buscar essas informações. Eu já casei dois casais que se conheceram na rede social, viu? Eu sou um exemplo desse, Aí, né? ó. Eu fiz isso. Só que quando eu fui conversar, o meu parceiro amoroso já tinha buscado informações. E ao invés de me sentir vigiada, eu falei, olha, essa pessoa está realmente interessada, né? Foi buscar alguém em comum para poder trazer informações. Pessoas, às vezes, que você não fala há muito tempo, mas que é uma oportunidade de você perguntar. Às vezes, um primo seu é um amigo em comum, um primo distante, ligar para esse primo e falar, olha, tem uma pessoa conversando comigo pelo direct, não me expor necessariamente à rede social de paquera. Me fale um pouco sobre ele. E poder mostrar para o outro que pesquisou é uma demonstração de responsabilidade e não mais algo que vai deixar o outro receoso de estar sendo vigiado. Perfeito, tá? perfeito. A gente tem uma grande questão aqui. A gente tem falado de um tema que é universal, né? Não tem classe social, não tem nível de escolaridade. Eu conheço pessoas de um nível acadêmico que passa por questões de violência Sim. patrimonial, violência psicológica. E é um tema que assim, acho que abrange todo mundo. Se você que está assistindo quer ajudar alguém, independente da classe social, independente de onde você mora, independente do seu grau de instrução, manda esse link desse podcast, porque tudo que a gente está falando aqui, todo mundo passa. Todo mundo conhece alguém que está passando por isso, conhece alguém que viveu uma história assim. Então manda, porque a gente está tentando ser bem didático, né, Sara, né, Sinara? Tinha uma pergunta ali na tela, e eu acho que essa pergunta, a Sinara pode ajudar até a gente, porque ele fala assim, beleza, é importante ter todo o cuidado antes de entrar no relacionamento, mas como funciona a questão de quem tem dependência emocional? Obrigado, como é o nome? Enfim. Como funciona a questão de quem tem dependência emocional? Né? Beleza, porque a gente tem essa coisa no início do relacionamento. A paixão meio que cega a gente, né? A gente está ali maravilhado, entorpecido pelaquela química, tem tudo. Então, assim, você meio que parece que seu inconsciente vai ali bloqueando certas coisas que você vê, né? Isso aqui, eu não gosto muito de pessoas assim, mas eu acho que eu vou dar uma chance porque eu acho que vai melhorar, né?
E aí, a dependência emocional, quando entra em jogo? Na verdade, as pessoas comentam muito que está muito difícil se relacionar amorosamente, né? É difícil encontrar uma parceria. Isso tem prejudicado, se a gente coloca isso na frente, isso tem prejudicado a expressão dos seus limites, né? Até o exemplo que Sara colocou de uma mulher que faz as compras e entra escondido, algumas deixam na mala do carro, outras deixam com uma vizinha, né? Isso demonstra o quê? Qual a individualidade que aquela pessoa conquistou naquela conjugalidade? Você expressou que foi com o salário dela própria. Então, assim, as pessoas vão escondendo, colocando embaixo do tapete alguns fatores que desagradam a elas para não transformarem aquele momento a dois numa DR, né? A discussão de relacionamento que hoje é trazida como uma DR. Então, para não ser chato, para não promover DRs, eu vou me anulando e não vou trazendo claramente os meus limites, aquilo que eu gosto, aquilo que eu tolero. Com isso, eu vou deixando a capacidade de julgar as minhas emoções para quem? Se aquele indivíduo não sabe, depois de um certo tempo, com quem está se relacionando. Porque no começo, para não ser chata, para não transformar em DR, você vai omitindo todos os seus desejos e necessidades. Então, chega um momento que aquela pessoa fala, com quem eu estou? Porque quando você garante a estabilidade da relação, aí você vai mostrando aquilo que você deseja, o que você necessita. As suas emoções, você vai entregando a quem? Quem vai tendo controle sobre o que você sente se você se perde, se você não garante a sua individualidade na conjugalidade? E muitas vezes você culpabiliza o outro por não ter colocado os seus limites, as suas regras. Gente, regras podem ser revistas. As pessoas que entram num processo de dependência emocional se perderam. Precisam recuperar a sua autoestima, entrar num processo de autoconhecimento para que possam se resgatar, se perderam, e assumir primeiro a responsabilidade de que elas promoveram isso. Muitas vezes a dependência emocional ela é aprendida por modelagem. Né? A gente vem de uma família que me ensinou, sem precisar ter dado aula, né? Através do exemplo, me ensinou uma forma de amar que não é uma forma de amar saudável. E aí a gente fala da codependência. Né? Eu vim de uma avó que me amava de uma forma codependente, uma mãe que me amava de uma forma codependente. Então, eu preciso de uma ajuda profissional para me explicar que esta maneira de amar era a maneira possível para aquelas pessoas. E como elas amavam dessa forma, era isso que elas tinham para oferecer. Mas eu preciso me conhecer e identificar se esta é uma maneira de amar saudável para mim. Porque muitas vezes eu cobro do outro, né? E eu acredito que eu estou sendo cuidadoso com a relação, quando, na verdade, eu estou controlando a relação. E aí a gente entra num outro aspecto, né? Entre o cuidado e o controle. Mas a dependência emocional ocorre principalmente porque você coloca a responsabilidade no outro sobre aspectos que o outro não tem conhecimento de que precisa suprir em você. Aspectos emocionais. E aí é que entra a importância da terapia, para que você possa lidar com as suas próprias emoções e conviver com elas de uma forma inteligente. Perfeito, né? Perfeito. E você falou essa questão da família, né? Que geralmente não querendo culpar mãe, culpar pai, de jeito nenhum, mas a gente sabe que muitas feridas, muitas dessa bagagem que a gente leva para os nossos relacionamentos vem da base da nossa família. E família é algo que vem se transformando ao longo desse tempo, as famílias e as relações. Como é que o direito como é que o direito das famílias tem acompanhado, Sara, essas transformações? Uma das principais transformações você trouxe aí agora, né? Que era direito de família. Hoje é direito das famílias. Hoje aqui na Bahia a gente tem um primeiro fórum das famílias. Aqui é Fórum das Famílias. Então isso já traz a pluralidade que veio, né? Quando a gente para pensar, o Código Civil agora está passando por uma alteração, vai ser votado, e a gente tenta acompanhar, porque de fato hoje existem relacionamentos que a gente sequer sabia. E existem termos também utilizados que acabam sendo criados, que a gente fica, por exemplo, esse conversante.
É um termo novo. Na minha época mais jovem, adolescente, né? Não que era... Não, a gente não utilizava, a gente chamava de ficante. A gente começava, paquera, ficante. Então, a gente não tinha, é meu paquera, né? Aí depois mudou pro crush, né? É meu crush. E aí agora já tem esse termo de conversante. Então, assim, as coisas vão evoluindo e as relações também vão evoluindo. Hoje a gente já discute sobre o poliamor, hoje a gente realmente tem um reconhecimento de uniões estáveis paralelas, ou seja, aquele relacionamento que é aberto e você consegue ter união estável com 2 pessoas. Porque antigamente, e eu conto isso muito, uma cliente me procurou lá no escritório, que eles precisavam fazer um inventário. E o pai dela era caixeiro viajante. Que você já não encontra mais isso. E aí o pai dela vivia viajando, e quando ele faleceu, ela tem 7 irmãos. Ele tinha uma outra mulher numa outra cidade, Nossa. que tinha mais 12 irmãos dela. E uma outra mulher que tinha sido a última, que tinha 5. Então, quando eles pararam para descobrir de fato para fazer o inventário, tinham bens que ela não sabia que ele tinha, porque se ele tinha 3 vidas, podemos dizer assim, paralelas. E essas mulheres não se conheciam, esses filhos não se conheciam. E se a gente analisar, isso era muito comum antigamente. Era muito comum. Era comum ter o caixeiro viajante, era comum ter o caminhoneiro. Então, para as mulheres ficar em casa com os filhos, ficar grávida e o marido não acompanhar para fazer os exames, pré-natal, essa coisa, nem existia, né? As mulheres tinham os filhos dentro de casa. Então, assim, as relações elas foram mudando, mas o mundo também foi mudando. Então, de certa forma, hoje é muito difícil você conseguir ter 3 mulheres com os filhos em lugares diferentes e ninguém descobrir. E ninguém perceber ali uma rede social. Uma Exato, um filho ou outro que tem uma rede social. Por que meu pai não posta foto comigo? Isso aí hoje é muito difícil acontecer. Mas não é difícil a gente ver e acontecer relações completamente diferentes. Hoje, as pessoas já discutem e já têm relacionamento aberto. Hoje, eu digo sempre, o combinado não sai caro. Perfeito. Então, o contrato de namoro, ele tem que vir para o casamento. Quando a gente discute e fala dos Estados Unidos, J.Lo tinha um contrato antinupcial que trazia, inclusive, quantas vezes na semana ela teria relações sexuais. E vinha estipulado, vinha estipulado. Então, quando começaram a discutir muito isso aqui, né, e trouxeram daquele jogador de futebol que ele tinha um contrato, e agora ele tem um contrato de casamento também, que em 30 dias no mês, 2 vezes no mês, eles vão sair para jantar num lugar legal, num restaurante legal. Aí você vai dizer, só rico consegue fazer isso. Não é verdade. Você consegue, minimamente, sentar com a pessoa e dizer, não, vamos fazer um combinado? Vamos escrever aqui o que é que a gente pensa de relação? E conversar. Isso é conversa, isso é diálogo. Perfeito. Mas as coisas hoje estão tão rápidas, tão aceleradas, que as pessoas esquecem de conversar, esquecem de explicar qual é a sua expectativa sobre aquele relacionamento e acabam nessa situação de ficarem frustradas. E vulneráveis, né? Completamente. Vulneráveis. Porque você já está ali apaixonada, já tem um sentimento. Nós temos uma pergunta do Billy. Mestre Billy, bem-vindo à sua casa. Sinta-se em casa. Nossa casa, pelo amor de Deus. Gente, tô amando essas conversas porque... Mas eu vou ser bem prolixo, não. Eu vou ser bem direto. Eu odeio namorar. Amo casar. Mas você pode namorar. Eu falei, não, casa e namora. Certo? Aí vem uma pessoa, certo? Entra na sua vida, você que chama para sua vida, certo? E no Brasil, por exemplo, você pode chegar assim, minha flor, seria difícil. Tem um contrato, você vai morar aqui, assine aqui o contrato e tal, essas coisas assim. Existe já essa... porque, por exemplo, você está com uma pessoa, ficou 3 meses, para alguns, já é união estável. É isso? 3 meses, 2 meses é união estável. Quando você separa... por um motivo ou por outro, fala, não, assim, minha parte. Como assim, minha parte? E as coisas estão acontecendo assim, né? Como já existe esse acordo que você pode chegar no Brasil, você falou da J.Lo, né? Mas aqui no Brasil você pode, assine aqui, minha flor, vai morar aqui, assine aqui e tal, olha aqui os contratos e tudo mais. Existe essa possibilidade? Existe, e vou lhe dizer uma coisa, isso é muito importante de ser tratado.
O contrato de namoro é pouco falado. Se falou muito durante a pandemia. E aí eu vou lhe dar um exemplo claro. Um amigo meu, logo começou a pandemia, ele estava no início do namoro. Devia ter nem um mês que ele estava saindo com a menina. E aí ele me disse assim, vou chamar ela aqui para casa. Se eu chamar ela aqui para casa e eu morrer, ela vai ficar com o meu apartamento. Eu disse, eu não acredito que você tá me perguntando isso. Não. Tinha assim, tipo, tinha acabado de começar a quarentena. Eu disse assim, vamos fazer um contrato de namoro. Fazer um contrato de namoro explicando. Nossa. Porque o que é que acontece? Hoje, prova de união estável, quando você vai para discutir união estável, o que é que eu utilizo? E aí, vamos deixar já o bizu. Primeira coisa, eu pergunto logo, cadê as entregas do iFood? Por quê? A entrega do iFood vai coincidir ou no endereço dela, ou no endereço dele, ou no endereço dos dois. Divide a Netflix, divide o HBO. Por quê? Porque hoje isso é comum e isso é sinal de relacionamento. Perfeito. Entendeu? Isso é sinal de você ter uma relação com outra pessoa, dividir as coisas. Então, quando você tem um contrato de namoro, o contrato de namoro delimita em que pese você passar o final de semana na casa do seu namorado, aquilo ali ainda não é uma união estável. Dentro do direito, a gente tem uma discussão muito grande, porque a gente tem uma linha muito limítrofe entre o que seria um namoro qualificado e o que seria uma união estável. E esse contrato de namoro, para muitos juristas, é visto como uma forma de você burlar a união estável. Eu já defendo outra coisa. É visto como, de fato, você conseguir ter um namoro. Porque hoje em dia as pessoas têm dificuldade de ter um namoro. Elas já pulam de imediato para a união estável e para o casamento, porque a união estável é a mesma coisa do casamento. O que muda da união estável para o casamento é quando você fala, e você disse também que vai falar, é a diferença da fidelidade e a lealdade. Sim. Um é previsto no Código Civil que você tem que ter a lealdade e o outro que você tem que ter a fidelidade. Sim. E aí você vem numa discussão. Qual a diferenciação dessa lealdade, dessa fidelidade? Já que as uniões, né, tanto estáveis, tanto casamento, a gente tenta prever que seria um relacionamento só sobre duas pessoas. Mas os casais que aceitam o poliamor, os casais que aceitam as relações estáveis abertas, e aí eu digo isso porque eu tenho amigos, casais que têm, eles escrevem de fato no papel como isso vai ser feito. Então, por exemplo, eu tenho um casal de amigos que tem um relacionamento aberto e eles têm combinado que um e o outro não vão saber quando eles estão com outra pessoa, nem o nome da outra pessoa. E que depois a outra pessoa não vai poder ficar trocando mensagem, fazendo ligação. Então, é Tudo para acordado. ser tudo acordado. É para ser uma relação casual. Conheceu, rolou e você não vê nunca mais. Se você já passar a ver, você já está infringindo o que está acordado entre eles dois no relacionamento. Então, assim, a gente olha e diz, pô, é muito difícil, eu não faria isso, porque vai de cada pessoa. Mas para eles dá certo. Então, hoje no Brasil, a gente falou de GELO, a gente tem o pacto antinupcial, que é algo que as pessoas não fazem e deveriam fazer. Para você trazer realmente o que é que você pensa. E isso não só de questão do dia a dia, quem vai lavar o prato, quem vai dormir na cama, quantas vezes a relação, mas principalmente a questão patrimonial. É interessante você falar sobre isso, porque parece que existe um medo, um receio, um milindre de falar sobre esses assuntos, e são assuntos importantes que a gente precisa ter no dia a dia com a pessoa que vai dividir uma vida com a gente, porque certamente, obviamente, ninguém começa um relacionamento querendo acabar, pensando no divórcio, pensando na separação, e às vezes, Sinara, e aí eu trago isso para você, às vezes esse tipo de conversa, né? Quem é que vai pagar tal conta? Vamos dividir, não vamos ficar. Se a gente comprar um apartamento, quem vai ficar com o apartamento? Vamos dividir. Parece que há realmente esse elefante na sala. E aí eu trago aqui uma citação da música de Joyce Alane, que diz assim, e esse elefante na sala que ninguém fala nada, e essa parede invisível que parece muralha, às vezes quase sempre se faz encruzilhada, e lentamente esse peso é uma carga de 1.000 toneladas. Eu acho que é mais ou menos isso que a gente está falando. Porque existem os acordos comuns de um casal, quem vai lavar, quem vai levar a criança na escola, quem vai cuidar do jardim, quem vai cuidar das plantas, quem vai cozinhar. Existem esses acordos, mas existe também essa questão que parece que tem muito mais melindre, né? De saber assim, beleza, e se por um acaso... Não que eu queira, não que a gente queira, não que a gente vai acabar um dia, a gente vai viver para sempre junto, até que a morte nos separe. Perfeito. Né? Mas se um dia acontecer, por quê? O amor, gente, olha, tem uma coisa para falar para vocês. Eu não sei qual a sua expectativa, mas assim, o amor, infelizmente,
ele acaba. E é mais comum do que você imagina. O amor, ele acaba, e por vários motivos. Às vezes não é culpa sua, às vezes não é culpa do outro. Às vezes é a vida que vai levando o casal por caminhos que faz com que o amor acabe. E aí, quando esse amor acaba, e aqui eu não estou falando nem do respeito que acaba, da falta de cuidado um com o outro. Às vezes é o amor mesmo que acaba. E eu conheço casais que acabaram e vivem bem um com o outro, porque tem filho, porque tem negócios em comum, né? Eu conheço casais que são sócios, separaram, se divorciaram, têm outros relacionamentos, outra família, mas conseguem conviver bem. E eu acho que isso tem a ver também com essa conversa, com esse cuidado de dizer assim, olha, se acabar, vai ser dessa forma, né? Como é que a gente, Sinara, de explicar aí para as pessoas, como é que a gente pode ter essa conversa sem que o outro diga assim, mas você está querendo se divorciar? Ou você está sendo mesquinho? Ou você... Porque tem isso também. Às vezes a pessoa está tão, né, armada dentro do relacionamento que você assim, sim, vamos falar aqui sobre se a gente se divorciar. Ah, você quer se separar de mim? Você já tem outra, você já tem outro, né? Como é que a gente chega nessa conversa? Como é que a gente tira esse elefante da sala? Essa sua fala, ela traz muitas ramificações, né? É importante, eu preciso começar falando do que você traz sobre o amor, porque muitas vezes as pessoas acham que não têm condições emocionais de promoverem um divórcio, uma separação, construírem essa separação, porque ainda existe amor. Então, existem casamentos que acabam ainda existindo amor. Perfeito. Tá? O amor acaba, Perfeito. sim, o amor se transforma, Perfeito. né? Perfeito. Isso, ocorre sim, mas você não pode ficar apegado a isso para sentir. Já não existe um bem-estar, já não existe uma outra palavra que é o mais importante dessa afirmação que você traz, além da gente comentar sobre o amor, é construção de intimidade. Perfeito. O que está faltando entre as pessoas é construírem uma intimidade que não tem relação direta com o tempo da relação. Porque as relações... O que, a gente diz? Que a gente está vivendo a fragilidade das relações. Passamos a ser responsáveis por nossas escolhas, mas é uma liberdade que vem acompanhada de muita insegurança. E por insegurança, eu não comento algumas coisas para não cair no lugar da chata, já que tem uma fila de pessoas esperando esse relacionamento meu com esta pessoa não dar certo para ter uma chance com essa pessoa. Então, hoje a vida está assim. E aí, para não assumir esse lugar, eu vou escondendo as coisas, omitindo, me queixando com os amigos e com os familiares. E com aquela pessoa, eu desenvolvo uma intimidade até sexual, porque, né, as pessoas se relacionam sexualmente, mas não construíram uma intimidade relacional. Como é que eu vou conversar algo sério, que tem que ser visto pelas duas partes, se eu não construir um espaço de intimidade em que eu possa falar de certas coisas? A gente vê isso acontecendo entre mãe e filhas, num período de puberdade, pessoas que vieram de uma educação da sexualidade diferenciada e fazendo o mesmo com as filhas. Não construíram um espaço de intimidade com seus próprios filhos para falar da sexualidade deles. Sofreram as consequências desse espaço de intimidade que não tinha entre nossos pais e nós, muitas vezes, e eu promovo a mesma coisa. Então, nas relações conjugais, o que está faltando é intimidade. Quantas vezes a gente precisa entender que muitas coisas eu vou fazer pelo vínculo, não pelo outro. Perfeito. Eu vou ceder, eu vou compreender, porque é melhor para a relação. Né? Existem 3 pessoas na relação. Você trouxe uma citação e eu trago aqui a música de Carlinhos Brau. Sim, sim. Quem de nós 2 vai segurar nós 3? Sim. Quem é esse terceiro elemento? Não é uma relação extraconjugal, não é um amante. Né? É a relação. Sou eu, o outro e a relação. Então, tem várias coisas que eu faço pela relação. Porque se eu faço pelo outro, eu vou cobrar. Necessariamente eu vou cobrar. Então, tem 3 anos que eu viajo para o interior para ir para o aniversário da minha sogra. Sendo que minha mãe mora em Salvador e ele nunca vai para o aniversário da minha mãe. Então, eu vou cobrar. Mas se eu entendo que ele vai ficar feliz, se eu, mais uma vez, me deslocar para estar presente no aniversário da mãe, com certeza essa pessoa vai também querer fazer algo pela relação que vai me deixar feliz. Perfeito. Então, o que é que você está fazendo pelo outro, que você considera como sacrifício a ser cobrado, ou o que você está promovendo pela relação? Então, as pessoas estão vivendo a 2, mas não estão construindo a conjugalidade. Então, a gente diz, existe o casal, mas não existe o casamento. Existe o par, forte mas isso. não existe o casamento. Forte, forte.
E você trouxe isso muito, muito bem, assim, foi muito didática, né? Porque eu tenho certeza que você está ouvindo. Se você não já passou uma situação como essa, você conhece alguém que passa, às vezes está dentro de casa, está dentro da família da gente. E você percebe como a comunicação, na verdade, é a base de tudo, né? A base desse relacionamento. E aí você traz essa intimidade que não tem nada, não está relacionada ao sexo. Isso. Né? Gente, o orgasmo é importante, mas o orgasmo ele não segura casamento, tá? Ele não segura quando os boletos chegam, né? Quando o carro quebra, quando o filho nasce, que você passa aquele perrengue todo no nascimento de um filho, né? Que a mulher ela se transforma e o homem precisa entender, precisa estar ali, né? Compreender aquela transformação que a mulher passa. Então, casamento é isso tudo e você traz isso de forma perfeita, né? As pessoas estão na ansiedade de terem esse relacionamento e quando esse relacionamento aparece, as coisas são atropeladas por essa ansiedade e por essa falta de autoconhecimento. Agora, Sara, tem uma coisa aqui muito importante que você citou no início, né? E eu queria falar uma coisa que eu acho que você também que está em casa deve conhecer alguém que passa por isso. Eu recebi esses dias uma menina falando comigo no Instagram sobre a irmã. E ela dizendo assim, falando sobre essa questão de violência e tal, ela fez assim, minha irmã, para comprar um desodorante, ela precisa pedir ao marido. Isso é violência, Sara? Sim, ó, depende. Veja, o que é que acontece? Hoje em dia, é muito difícil, e aí eu vou trazer 2 casos que a gente tem no escritório, você ter um divórcio que não tenha uma medida protetiva. Primeiro ponto. E aí, a questão da violência hoje, que é muito mais debatida, antigamente as pessoas entendiam a violência só como a violência física, a agressão. E hoje em dia a gente tem outros patamares de violência. Então, você tem a violência patrimonial, você tem a violência psicológica, né? Então, essas violências acabam acontecendo no relacionamento. E aí, a gente vindo para o mundo real, além do que tem ali dentro da medida protetiva, muitas vezes, alguns atos da relação que você tem, elas configuram, sim, um abuso e você sequer percebe que você era vítima desse abuso. Primeira coisa que é muito importante a gente ter ciência, e aí eu trago também esse recorte, hoje as mulheres conseguem ser muito mais dependentes do que eram antes. Dependentes financeiramente, mulheres que têm carro, mulheres que possuem sua própria vida, que saem para trabalhar. Esse, podemos dizer, das mulheres, inclusive, que convivem comigo de 30 e poucos anos. Hoje é o perfil dessas mulheres. Mulheres que realmente se tornaram independentes de um homem, sendo solteiras ou não. Então, a gente tem hoje um novo parâmetro de relacionamento. Mas a gente ainda encontra diversos casos. E eu tenho no escritório, para você ter uma noção, eu só tenho um caso no escritório, que a mulher no divórcio sabia tudo. Ela que administrava o dinheiro do casal. Tudo. Mas mesmo ela administrando o dinheiro do casal, a partir do momento que se divorciou, ele cortou a linha telefônica dela, porque era dependente dele. Cortou todos os cartões de crédito, porque os cartões de créditos eram dependentes. Eu vou fazer só para você continuar, porque tem uma pergunta de um seguidor aqui, mandou ontem, e que tem a ver com isso. E aí eu vou pedir para você continuar. Que ela fala assim, estou num relacionamento há 2 anos e nunca falei abertamente sobre dinheiro com meu parceiro. Sempre que tento, ele desconversa. Ela pergunta, isso é um sinal de alerta. E aí eu acho que você já pode... É um alerta, sim. E aí, nesse caso que eu estava falando, ela tinha a condição de saber tudo, de quanto tinha de investimento e tal, mas ela não teve como evitar que ela sofresse a violência. Porque isso é violência. Você tirar a linha telefônica da pessoa, você tirar os seus cartões de crédito. Ele pegou todos os carros de casa, levou, deixou ela sem carro. Ela só ficou em casa porque ela ficou com a filha. Então, ela passou necessidade de não ter dinheiro para comprar pão. E ele conseguiu tirar ela da sociedade, sem sequer ela assinasse, porque o token dela ficava na empresa. Então, veja, você sai da violência por si só, entra em crime, porque aí você já entra em estelionato, mas ela é a única mulher do meu escritório que sabia, de fato, quanto eles tinham de dinheiro. A maioria das vezes, elas não sabem. Não sabe. Elas não têm conhecimento, elas não conseguem identificar. Isso é muito comum. E aí você vai dizer, Sara, e como é que a gente vai fazer? Porque, normalmente, quando a gente começa um relacionamento, nem sempre você começa um relacionamento com a pessoa do mesmo padrão social que você tem.
Às vezes, inclusive, por carência, você começa um relacionamento, você não tem coragem de perguntar quanto a pessoa ganha. Você sabe basicamente o quê? O que é que a pessoa faz? A profissão. Mas assim, quanto ela tem, se ela tem dinheiro investido, se ela tem apartamento, se ela tem... Você não sabe. E aí, vem mais uma vez, o que a gente chama hoje de conscientização. Se faz necessário, antes de tornar essa relação, né, podemos dizer assim, formal, que seria se tornar uma união estável, ou de fato você casar, você fazer de fato um plano, um contrato antinupcial, ou um contrato para a relação da união estável, para que se evite isso. Então, se a mulher, por exemplo, já tem bens e ele já tem bens, pronto. A gente casa aqui no regime de separação, você vai ter suas coisas, eu vou ter minhas coisas. Daqui para frente, o que a gente construir, metade é seu e metade é meu. Coloca no papel. Agora, hoje as pessoas não querem discutir. Hoje as pessoas não querem começar um relacionamento tratando de patrimônio. E aqui eu vou fazer um alerta para você que está nos assistindo agora, para você que conhece alguém que está começando um relacionamento agora. É possível ter essa conversa. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Senta com seu parceiro. Manda essa live, manda esse link aí para seu companheiro, para sua companheira. Diz assim, amor, vamos sentar. Vamos abrir um vinho, vamos tomar uma cerveja. Vamos anotar aqui no papel que a gente precisa. Bora procurar um advogado. Né? Bora colocar isso no papel. E se a pessoa tiver alguma resistência, meu amigo, minha amiga, você já acende o alerta. Né? Combinado não sai caro. Combinado não sai caro. E é importante que se fale sobre tudo, gente. Sobre tudo. Porque às vezes você, como Sara falou, né? Hoje a gente tem mulheres independentes, mulheres que às vezes já têm apartamento, já têm carro, e aí se relaciona, e aí coloca tudo na mão do outro, né? E a gente fala aqui sempre batendo nessa tecla da mulher, porque são as maiores vítimas, né, Sara? Eu acredito que você trabalha com isso, você, né, deve ser disparado o caso de mulheres que passam por situações como essa. As mulheres são os casos que mais tem, porque realmente... podemos dizer que a gente tem uma cultura, Sim. né? A mulher antes não era a dona de casa, era quem cuidava dos filhos, ela não tinha esse papel de chefe, de sair, de trabalhar. Mas isso vem mudando. Como eu lhe disse, eu tenho lá no escritório esse caso. Normalmente é o contrário. As mulheres não sabem quanto os homens ganham, o que é que ele tem de bens, o que é que acontece, como acontece, se teve traição, se não teve. Então, normalmente é o contrário. Mas, assim, isso vem mudando de fato. Eu acho que as pessoas estão começando a ficar mais conscientes. Perfeito. E, assim, quando a gente fala até de contratos, e aí o pessoal diz, tem muita coisa doida. Eu fiz um contrato, deve ter uns 20 dias, que ele pediu a ela que ela nunca cortasse o cabelo. Porque ele era louco por cabelo grande. Mas ele não fez assim, impondo. Eles lá, tratando sobre as cláusulas, ela disse, não, então vamos colocar. E ela colocou que não vai. Sempre vai ter o cabelo maior do que o ombro. E aí eu fiquei com aquilo. Imagine, as pessoas estão chegando a um ponto de evoluir, de conseguir realmente dizer, poxa, eu gosto muito de cabelo grande. E a outra pessoa dizer, não, mas eu também gosto, então vamos combinar isso. Então, eles combinaram diversas coisas que normalmente lá no escritório o pessoal não coloca. Eles já vieram com o assunto pesquisado e com isso ampliado. Então, eles colocaram que todo ano eles vão fazer uma viagem de casal, independente dos filhos. Eles colocaram que as questões de casa de sogra, casa de como é que vai ser, os limites disso. Então, assim, é um casal que tem tudo para ficar muito tempo. Porque o amor, e aí você fala, o amor acaba, e de fato ele acaba, mas ele acaba pelo dia a dia. Sim. Ele acaba pela falta de você fazer algo que você esperava da outra pessoa, pelas expectativas que não são conversadas. E a partir do momento que você coloca suas expectativas no papel e você mostra ao outro, isso fica muito mais palpável e claro. Isso vai ser perfeito, eles não vão brigar nunca? É impossível. Impossível, mas com certeza vai diminuir a briga entre esse casal. Perfeito, perfeito. E também não é a questão de não brigar, é saber brigar. É um detalhe importante esse, que eu acho que a gente precisa pontuar. Casal que não briga, geralmente, é casal que não construiu intimidade. Relações íntimas geram discussões. Então, algumas pessoas têm, né, um pavor, um trauma de briga. Gente, enquanto você está discutindo, é porque você está olhando para dentro. Perfeito, perfeito. Porque a gente também acaba se reconhecendo no outro também, né? Sim. Então, a gente conviver não é fácil. Você conviver com o outro não é fácil. Sinara aí deu um tapa assim na minha cara. Né? Eu tive um relacionamento que durou 1 ano.
Nunca e a brigou. gente nunca tinha brigado. Quando Quando chegam brigou, esses acabou. no consultório, eu me apavoro. Foi você isso não tem aí. noção. No dia que Quando brigou, brigou, o relacionamento acabou. Tipo, Vocês a não gente não sabiam. tinha... Meu dia já era muito acumulado. Eu tava na faculdade, ele trabalhava, ele tinha umas academias, ia pra um lado, ia pro outro. E assim, a gente não brigava quando a gente tava junto. Era sempre muito bom, a gente falava sobre tudo e tal. Passava o final de semana, era tudo lindo. E a gente não brigava e eu dizia, meu Deus, não é possível. E assim, se ele fizesse alguma coisa que ele sabia que ia me desagradar, ele não fazia. Então acabou que... E foi durando, foi durando. Quando deu a primeira briga que teve, acabou. O que a a gente gente não tá se fazendo olhou. aqui? A gente não se olhou mais. Assim, tem um convívio bom Sim, quando eu encontro, sim. falo, mas acabou e não teve conversa, assim. Foi uma coisa... É uma coisa que eu não consigo até hoje. Você Entender. para e entender. Eu acho que vai vivendo no piloto automático. E aí é justamente isso quando você se depara com outro, né? E o conflito tem fases, né? Nessa construção da intimidade que você fala. Quando se deparou naquela construção da intimidade, acho que inconscientemente um olhou pro outro e fez assim, quem é você? O que tá falando aqui? Que Né? papel é esse que eu nunca ocupei? Eu não sei nem estar aqui. Exatamente. Eu lembrei de uma seguidora que me mandou uma história bem parecida, assim, mas na verdade ela disse que eles viveram muitos conflitos externos, cada um com sua vida, e um sempre apoiou o outro. Então foram momentos em que a outra pessoa passou por muitos problemas, ela apoiou, né? Acho que ele tinha perdido a mãe, ela logo no início do relacionamento, aí teve toda aquela questão, depois ela perdeu alguém também, aí teve alguns problemas de saúde, aí ela disse assim, foram 2 anos de um relacionamento assim, de um apoiando no outro. Quando tudo se acalmou, acabou. O que aconteceu aí, Sinara? Você como... É muito específico. Aí eu tinha que ter acesso. É a mesma coisa. Eu também não disse que os casais que não brigam Sim, não vão constroem acabar, intimidade. sim. Mas Porque geralmente... o conflito ele tem fases, né? sim. Então, assim, você começa discutindo. Eu E é coloco meu saber ponto também de vista, entrar em o outro conflito, coloca. né? Aí depois vira um debate, e aí você tem que conter. Poxa, eu não vou evoluir do debate, porque você pode chegar até o extermínio. Sim. Né? Então você tem que estar vigilante sobre você e sobre o outro. Você trouxe uma coisa importante, Edgar, e aí eu quero que Sinara até fale. O saber brigar. Isso. As pessoas não sabem discutir. Perfeito. Você começa uma discussão e você começa a agredir a pessoa com palavras, adjetivar, dizer coisas, e depois você finge que nada aconteceu para poder continuar o E relacionamento. muitas situações, muitas mulheres, inclusive, entram nessa redoma da violência justamente porque o outro, às vezes, justifica assim, não, ele me apertou mais ali no braço, mas porque estava nervoso, porque, né? Porque eu fiz, porque eu Porque dei eu- causa, eu Exato. cheguei atrasada. Isso Exato. acontece Então, muito. é preciso estar atenta a isso e atento também, porque a gente vive num mundo de múltiplas relações, então tem relações, né, homoafetivas, né? Então, é preciso, porque existe também violência, né? Sim, Nas relações entre muito. casais Claro, gays. Então, com assim, é certeza. preciso... Inclusive, não existe a distinção medida entre- protetiva também é válida nesses casos. Exatamente. Sim, claro. Então, é preciso estar atento para isso, gente. E isso é muito particular, porque, mais uma vez, tem referências com as nossas referências primárias mesmo, tá? Então, por exemplo, se você veio de uma história de um pai que conversava e argumentava com a mãe, e você se relaciona com um homem que, para impor a opinião dele, fala alto, é diferente de alguém que já veio de um pai que gritava com a mãe e qual a interpretação que essa outra pessoa vai ter sobre o grito. Então, você precisa avisar o seu parceiro amoroso, sendo mulher ou homem, de onde você vem. E poder falar assim, olha, meu pai, eu vim de um masculino, né? A minha experiência com masculino, meu pai, meus irmãos, meus primos, eles conversavam sem alterar a voz. Então, quando você altera a voz, para mim, soa violento. E eu fico surda e burra. Aí eu vou te devolver. Aí a pessoa olha para outra e diz assim, mas eu sou assim, é meu jeito. E aí, o que é que a pessoa faz com isso? Então, nós vamos ter que achar uma forma de convivermos. Você, de repente, entendendo que isso não vai fazer o efeito que você espera de mim. E eu tentando entender que você não vai mudar isso de um dia para o outro. Porque você tem uma vida convivendo com pessoas que, para impor as suas opiniões, falam alto. Eu também tenho que entender que quando você me diz isso, você está dizendo, eu não estou considerando que eu estou sendo violento. É quase também uma consciência. Sim. Então, assim, o que vamos fazer para convivermos juntos, para você não se sentir sempre o meu agressor, porque eu faço com que você se sinta assim, ou eu tenho isso
como algo muito agressivo para mim. O casamento é a união de dois estranhos, não existe um laço de parentesco, e aí ela pode, né, até reafirmar isso. Então, são dois estranhos que vão atualizar a vida, os seus passados, a sua história individual e recriar uma realidade atual. Então, para isso, a gente precisa considerar, observar. Quando você vai visitar o parentesco por afinidade, que é o parentesco do seu par amoroso, observe qual o tom de voz, como é que eles discutem os assuntos. Isso vai justificar para você de onde esta pessoa vem e você vai ajudar essa pessoa a transformar aquilo que não te agrada. Mas isso, mais uma vez, termina indo para o lado da construção da intimidade. As pessoas não conversam nada e querem conversar sobre dinheiro, sobre bens. Não conversam nada. Edgar, as pessoas, às vezes, procuram a terapia para que este profissional possa fazer um pedido de algo tão íntimo que você não acredita. Né? Eu já tive casos de pessoas que vivenciavam a sexualidade com a carência de sexo oral. E quando você vai analisar o que é que está por trás desse sexo oral, é a higiene pessoal daquela pessoa. Nossa. Só que o outro não tem coragem de dizer, né, para o par amoroso que não faz sexo oral com ele ou com ela. E aí vai buscar a terapia para que a terapeuta possa... Não, na verdade, vai buscar para que a terapeuta possa dizer. Mas a gente vai mediar a construção de intimidade para que isso chegue para o outro. Porque até aquele momento o outro entende que aquela pessoa não pratica sexo oral. Então, é um exemplo só para você perceber aonde chega, né, esse distanciamento conjugal. Perfeito, perfeito. Só Olha, Billy. Uma coisa interessante, gente, eu estava pensando aqui, tem dois casais, tem um casal que faz uma apresentação da internet, que é o Giovanna Eubank e o Bruno, sim, que quando ela faz um comentário, ele olha para ela, você é assim? Ou então, o contrário. E eu vi também um casal negociando, eles tinham mais de 15 anos de convivência, 2 filhos, ela negociando essa questão de você vai fazer, ela pediu 30 mil, juro a vocês. Aí ele falou, 25 eu pago. Entendi. Não, só 30, porque eu tenho que fazer o aspectos da sexualidade. Billy, eu já vi mulheres negociarem por bolsa. Nossa. Só para você ter ideia. Então, existe isso, é real, né? As pessoas precisam, às vezes, existem uns contratos quando você entra jurídicos. no relacionamento, existe a coisa, gente, existe a coisa. E eu vou lhe dizer, ele tá aí brincando que ela fala assim, você é assim, você é assim. Às vezes a gente acha que conhece muito uma pessoa. Você pode ter 5, 10 anos de relacionamento. E aí acontece alguma coisa que você nunca imaginou na sua vida que fosse acontecer. Então essa frase que você deve... Essa frase é verdadeira, que a gente só conhece o outro no divórcio? Também. Não tenha dúvida Aparecem disso. aspectos que na vida dois não aparecem. Fizeram uma avaliação social de mulheres que deixaram de se arrumar, de se maquiar, de cortar cabelo, que se abandonaram para ser mães. Certo. Que é muito comum. E levaram elas arrumadas na hora de assinar o divórcio. Sim. E aí, num teste com 10 mulheres, só 2 assinaram o divórcio. A pessoa olhava assim, tipo, é você. Então, assim, às vezes o amor acaba, mas às vezes o amor permanece. O que acaba é a vontade do outro de continuar na relação. Perfeito. E isso impacta, obviamente, no dia a dia. Porque, por mais que a gente diga assim, Edgar, o amor é o mais importante. Como é que você tá ali o tempo inteiro e você não consegue sair com o homem que você tem ou com a mulher que você tem? Vocês não se arrumam, vocês não têm... Você tá de pijama... Ele chega todo dia, você tá de pijama. Aí ele chega todo dia, tô cansado, vai dormir. O relacionamento acaba. Porque o amor, ele é de atos diários. E aí, quando você fala do divórcio, eu vou lhe dizer... Vai que você está numa situação, como tiveram aquelas meninas, sua mala é trocada, você é confundida, a polícia vem para levar no aeroporto. Qual é a reação que você vai ter? E Giovana fala muito isso, a reação que ela teve quando a filha dela foi vítima de racismo. Sim. Que ela disse que teve que ser segurada, que ela queria voar nas pessoas. E ela disse que nunca brigou com ninguém. Então, assim, a gente tem situações que nem mesmo, por mais que você converse, escreva num contrato, a gente vai saber que a gente é capaz de fazer aquilo. Verdade. Até porque as pessoas acham que o contrário do amor é a raiva. Se você está com raiva, você não está mais sentindo amor. Gente, o contrário do amor não é a raiva. A raiva ainda é uma demonstração de vínculo. Interessante, você ainda está ali. Tem uma... Ainda é um sentimento. O contrário do amor é a indiferença. Eu tenho uma atriz que fala isso, né? Uma atriz, eu esqueci o nome dela, rapaz. Uma atriz americana.
teve até aqui, Viola Davis. Sim, Ela diz, tem um maravilhosa. recorte dela que roda a internet que ela diz assim, relacionamento é o dia que você quer matar o outro, né? Mas ainda assim você lembra o que fez você começar aquele relacionamento, né? Isso, eu amo você apesar de. Apesar de. Né? Perfeito, Apesar perfeito. de. E eu acho que isso o é investimento bonito. no vínculo, que não é mais tão observado, vem muito fácil quando a gente traz a questão do erotismo mesmo, que é esse exemplo que Sara traz, né? A gente teve uma dificuldade danada de trazer o erotismo para dentro do vínculo conjugal, que até o século XVIII era algo fora do casamento. Aí a gente traz para dentro e a gente precisa aprender a conviver com esse erotismo, e aí as pessoas fazem malabarismos, muitas vezes deixando de olhar para outros aspectos, como se isso fosse realmente garantir, mas muitas pessoas se perdem aí. E a garantia da estabilidade deixa as pessoas preocupadas com outros aspectos. Sim. E quando vai perceber, não foi... o amor romântico se modificou, mas ele ainda está ali. Sim. E aí, na hora que aparece essa pessoa toda arrumada, eu me dou conta, né, da beleza que estava faltando, trazer para a minha memória aquilo que me fez olhar para aquela pessoa e desejar, aqui falando eroticamente mesmo. Sim, sim, porque né? a gente acaba se perdendo também essa busca incessante, né, para alta performance. Você precisa acordar cedo, você precisa dar conta, Isso. você precisa fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Às vezes até tem gente que trabalha em 3 lugares diferentes para poder dar conta das coisas dentro de casa. Aí vem a rotina, vem os filhos, vem os problemas. Espera-se sucesso profissional, emocional, social. É uma pressão muito sexual. Grande também, e é importante falar, uma pressão muito grande também sobre o relacionamento. E às vezes, se você não está preparado para viver essa rotina, para encontrar beleza na rotina, porque a rotina ela existe e vai existir em todo casamento, em todo relacionamento. E eu acho que o grande segredo, talvez o grande trunfo dos relacionamentos que conseguem durar de uma forma leve, porque casamento que dura não é sinônimo de que o casal está feliz, seja encontrar essa beleza na rotina, que é mais ou menos isso que Sara falou, é você ter prazer de voltar para casa. Né? Eu sempre converso com amigos e com amigas que são casados, que fazem alguma queixa do casamento, eu sempre pergunto assim, quando chega lá, 6, 6:30 da tarde, você quer voltar que você volta, que você fecha o escritório e entra no carro. Quando você entra no carro e tá chegando em casa, você sente alegria ou tristeza? Isso. Perfeito. Aí quando ele diz assim, não, eu tô doido para chegar em casa, eu disse, então vale a pena lutar. Isso. Vale a pena você fazer um esforço, busca uma terapia, conversa, chama a pessoa para conversar. Vale a pena lutar. Agora, se a pessoa diz assim, se eu pudesse, eu dormia na cadeira do escritório. Fica na garagem do prédio. Fica na garagem do prédio, rezando, e aí, não, termina, porque já acabou. Para mim, já acabou. E aí eu entro aqui na pergunta, Sinara, de um seguidor, de uma seguidora, na verdade, que ela pergunta assim, se é possível recomeçar dentro do mesmo relacionamento ou tem coisa que depois de quebrada não volta mais? É possível. Eu levanto essa bandeira, já promovi juntos, né, com os casais, muitas reconstruções. Né? Uma live dessa, por exemplo, realmente pode trazer vários insights. A gente estava falando aqui de autocuidado. Né? Cuidar esteticamente de si para o vínculo amoroso passa por alguém que tem o hábito de cuidar de si para si, né? Dormir limpa, dormir perfumada para si, não somente para o outro. Então, muitos insights podem vir num processo terapêutico e você promover grandes renascimentos mesmo. A gente vai buscar resgatar as memórias de como vocês se conheceram, como era no início. Vamos fazer coisas que podem soar forçadas, porque hábito, a gente vai se acostumando, aquilo vira hábito, né? Com algumas atitudes, aquilo vira um hábito. A gente pode para desenvolver novos hábitos, vai soar artificial. Né? E aí a gente vai construindo, poder identificar o que o outro espera. Eu espero que você fale comigo não só quando me dá bom dia e à noite para dormir. Eu espero que você fale comigo durante o dia. E às vezes aquela pessoa está ali ocupada, não lembra de mandar uma mensagem. A outra pessoa não está querendo um telefonema de 40 minutos. Está querendo, às vezes, um emoji. É isso mesmo. A gente está aqui, teve Rebeca Santana, falando que é um tema sensível, que pode abalar o relacionamento, falar de patrimônio no início, outro pode sentir que está sendo chamado de interesseiro. E aí, Sara? Veja, depende do que a gente chama de início, né? Você não vai sair com a pessoa e no primeiro jantar que você tiver com a pessoa, você vai virar para ela e dizer assim, quanto é que você ganha? Aí você sai correndo, meu amigo. Entendeu?
Você basicamente no primeiro encontro vai tratar o quê? O que é que você trabalha, o que é que você faz e tal. O problema é que as relações estão tão rápidas que você sai pra jantar num dia, no outro você tá jurando amor, no outro você já tá 10 dias você já tá morando com a pessoa. Perfeito. Então, o que é que acontece? Você não tem tempo, primeiro, de conhecer e, segundo, até de você perguntar. Então, se basicamente esse for a linha de um relacionamento 10 dias, de fato, a pessoa vai se assustar. Agora eu tô falando de relacionamento que você quer que realmente dure. Relações que você vai sendo construída. Então, passou 1 mês, passou 2 meses, passou 3 meses, 4 meses, 5 meses. Você começa a falar de casamento. Você vai falar de casamento e não vai falar de dinheiro? Não tem lógica. A vida tá cara. Ter filho é caro, morar junto é caro. Quem vai pagar o quê? Pois é, quem vai pagar o quê? Então, você se distingue do que seria o interesse, propriamente dizendo, na vida financeira da outra pessoa, e o que seria o interesse de construir uma vida com outra pessoa. O problema hoje é essa linha limítrofe aí dos relacionamentos, que são muito rápidos. E quantas pessoas, às vezes, consideram que as pessoas não estão querendo nada com ninguém? Porque chega num momento que, quando vai identificar, por exemplo, a organização financeira deste paquera, sendo homem ou mulher, eu me saio. Porque eu não quero alguém bagunçado financeiramente. Eu sou organizada. Sim. E aí aquela pessoa sai dizendo, aquela que foi, né, não preterida, não escolhida, vai sair dizendo o quê? Poxa, tava tudo tão bem, tava ótimo. De repente, ninguém quer nada com ninguém. É difícil alguém falar, minha filha, eu não tô com você porque você tem 50 anos, não construiu nada, mora na casa dos seus pais. Né? Sabe? Ninguém vai chegar falando o motivo. Né? E aí essa pessoa vai ter a impressão de que várias pessoas que passaram pela vida dela não queriam nada com ela, porque ela não era uma pessoa organizada financeiramente. E aí, nesse mundo em que se preza pela leveza, as pessoas confundem leveza com responsabilidade. É tarefa de adultez falar destes temas. Se alguém, em algum momento, claro, depois da construção da relação, abordar, esta pessoa é uma pessoa mais madura do que aquele anterior que não procurou saber. Perfeito. E eu vou lhe trazer um dado aqui. Hoje a gente tem o que a gente chama de divórcio grey, que é o divórcio das pessoas que têm mais de 50 anos, que aumentou 64% do ano passado para cá. Sim. E a maioria dos motivos são justamente esse. É o início que você não teve para tratar disso. Por quê? Porque quando os meus pais casaram, isso não era comum. Minha mãe casou com 18 anos, com a diferença de 16 anos de meu pai. Não. Então, assim, ela veio do interior para cá, sem saber nem para onde ela ia morar. Sem nenhum tipo de renda, ele trouxe ela para cá. Então, assim, você dizer que ela ia conversar com meu pai sobre questões financeiras, isso não era tratado. Não era. Só que os relacionamentos mudaram. Então, por que os divórcios estão acontecendo com quem tem 50 anos e as pessoas não sabem quanto a outra pessoa ganha, não sabe? E a maioria das mulheres foram completamente dependentes desses homens durante todos os anos. Porque era construído assim. E hoje as relações são de outras formas. Então, a gente precisa realmente abrir a mente e construir uma nova forma de se relacionar. É aquela história que eu sempre digo, né? Quando a gente admira um casal que tem 50 anos de casado, olha que maravilha, a gente aqui custo. Às vezes, né? Não todos, mas não todos, assim, antes era o parâmetro, né, do sucesso. Hoje é a qualidade do vínculo. Qualidade. E eu acho que é isso que as pessoas têm se despertado, né? Mestre Billy? Vamos lá. Eu sou fã, até hoje, de Elcimar Coutinho. E uma vez ele disse que foi vaiado, né, e as mulheres saíram do lugar quando ele disse que a mulher é patrimonial, por uma questão de estudo dele, a mulher é patrimonial no sentido de se ela tiver um filho com o cara, 1, 2, 3 filhos, ela está mais preocupada a partir desse momento com o patrimônio do que com o casamento. E se ele até brincou, se ele tiver uma por fora, se essa por fora não quisesse o patrimônio, não teria problema nenhum. Vocês acreditam que isso mudou, essa questão da mulher ser muito mais preocupada com a questão do patrimônio? Que eu não acho errado, extremamente correto, principalmente a mãe, né? Porque a gente teve várias histórias do cara largar a família e ter outras famílias muito bem de vida. Vocês acham que isso mudou, essa questão da mulher ser muito mais patrimonial do que diferente, por exemplo, ela não está preocupada com patrimônio? Eu vou discordar de Elcimar, viu? Tá. Vou discordar com todo respeito a ele, mas eu não acho que as mulheres, principalmente ele fazendo esse aspecto, esse olhar para o passado,
eram patrimoniais. Muito pelo contrário. Eram mulheres que sequer tinham conhecimento, eram donas de casa, que não buscavam. A gente não tinha o conhecimento como é hoje. A gente não tinha Lei Maria da Penha, a gente não tinha internet, a gente não tinha TV para todo mundo. Tudo foi muito difícil. Elas não tinham esse conhecimento. E era uma época que era errado se divorciar, né? E esse detalhe de trazer a outra, né, a amante, era uma época que ter a amante era algo comum, Normal. era algo normal. Inclusive, hoje a gente já tem o direito das amantes. A discussão acerca disso. Vale A um, gente vale, tem. vale um episódio. viu? Vale, tem vários direitos para Vale amante, episódio. várias discussões. E assim, se ele deu apartamento, ela ganha, não ganha, pode ser anulado pela mulher, tem várias questões aí que a gente pode. Mas o que a gente precisa ver, hoje em dia, as mulheres têm mais consciência do que é uma relação. E hoje em dia as mulheres são mais independentes. Então, hoje a própria mulher constrói seu patrimônio. Então, eu discordo totalmente dele, viu? Eu acho que ele está... Quando ele falou, talvez ele tenha se referido aos séculos passados. Ou em até a que bolha dele, né? A escolha do cônjuge... Alguma experiência, né? Acho que tem muito isso. E também. ele coloca que ele estava nos Estados Unidos falando sobre isso, um monte de mulher vaiou ele, foi uma coisa assim. Porque essa questão patrimonial aparecia quando a família escolhia o cônjuge para unir duas famílias. Eram 2 sobrenomes, né? Que tinham as fazendas e ali... Você pagava dote. Na hora que você desloca esse lugar de escolha para a escolha individual, o que a gente encontra não é isso. A gente encontra, muitas vezes, mulheres que sustentam suas decisões em torno do bem-estar delas, ainda que vá vender cachorro-quente na porta da escola do filho, enquanto o homem considera que a relação não é boa, mas sustentaria por mais tempo. Porque os estudos de Terezinha Feres Carneiro, que é uma psicóloga sistêmica carioca, tem muitos estudos em que ela faz com homens e mulheres, essa coisa do gênero. Ela coloca que os homens são ligados à instituição família e, por isso, quando se separam, eles buscam de novo se sentirem fazendo parte. Eles precisam desse pertencimento à instituição família. Então, eles terminam recasando mais rápido do que as mulheres. Porque uma mulher separada, para recasar, ela precisa estar, de novo, sentindo o sentimento que vai guiar ela na direção da coragem de assumir uma nova relação. Então, eu sempre falo assim, quando uma mulher toma Até para isso as decisão, mulheres são mais maduras, né? quando uma mulher toma uma decisão de divórcio, é muito difícil voltar atrás. Tem uma pergunta aqui que eu acho que as duas podem responder de um seguidor, de uma seguidora, na verdade, que ela diz assim, tenho dificuldade em confiar desde um relacionamento abusivo. Ou seja, ela teve um relacionamento abusivo e ela tem dificuldade em se relacionar de novo. Toda vez que, né, aqui já estou complementando, né? Toda vez que tenta um relacionamento, ela acende esse alerta. E aí ela pergunta, como reconstruir essa confiança sem me fechar ou me sabotar nas novas relações? Eu acho que Sara, junto com Sinara, pode responder também, porque deve ter uma lista grande aí de casos de pessoas que ela conhece. E Sinara, né, com essa visão de psicoterapeuta, também com casos dentro do seu consultório. Mas eu vou deixar mais até para a Sinara, porque eu acho que a terapia é essencial. Perfeito. A pessoa precisa se conhecer. Muitas mulheres acabam sofrendo um bloqueio e decidindo. Eu tenho pessoas que decidiram, eu não quero outro relacionamento. Eu não vou ter filhos. E tá tudo bem. Eu acho que a mulher tem o direito de escolher. Ponto. Se ela quer, se ela não quer. E ela disse, não vou me apaixonar, não vou mais sair e vou me fechar. Por quê? Porque sofreu um relacionamento abusivo e não quer dar oportunidade. Já eu conheço outras que convivem com mulheres que têm relacionamento abusivo e não enxergam que tem. Então, que você sai com um casal de amigos e do nada aquele cara grita com ela na mesa do restaurante. Que chega em casa e diz, eu não vou arranjar um namorado porque eu não quero passar porque tal coisa que uma amiga minha está passando. Então, assim, hoje a gente tem a consciência. E nesse caso específico aí, e eu acho que Sinara vai poder explicar melhor, a terapia ela é essencial para lhe conhecer, para entender onde aconteceu o seu bloqueio, mas principalmente para lhe mostrar que nem toda relação é abusiva e que você pode sim voltar a ter um relacionamento sem passar pelo que você passou anteriormente. E aí, Sara? Sinara. Sara já falou, Sinara. Muito bom. Verdade, isso mesmo. Na verdade, a gente diz assim que você está pingando sangue em cima de alguém que não te feriu. Pausa para reflexão. Né? Então, assim, a gente precisa ter cuidado e, se puder, vamos levar o indivíduo a considerar até que, tendo ele ou ela passado por essa experiência,
ela hoje tem mais recursos emocionais para identificar quando estiver de novo vivendo algo semelhante. Então, a autoconfiança de que esta pessoa não é mais aquela. Ao menor sinal de que isso venha a acontecer, você vai ter mais recursos emocionais para identificar e se sair, como as pessoas falam. Então, é dar a possibilidade de você perceber a força que tem por trás dessa experiência de dor. Né? Como você pode transformar essa experiência em algo que vai, na verdade, te blindar. Perfeito. Mas muitas pessoas entram num processo de temer o amor. Né? E, na verdade, você fez algo de ruim com o seu par amoroso, ou o outro não soube receber o que você tinha para oferecer, porque ele não sabia também transmitir de forma saudável esse amor para você. Então, na verdade, é deslocar a responsabilidade sobre o que aconteceu no outro. Perfeito. Não é olhar todo mundo como se fosse um possível abusador. Né? Mas, assim, eu tolhi em mim a capacidade de amar, que é um sentimento maravilhoso. Qual a pessoa que não experimentou o amor, ainda que nas primeiras experiências amorosas, e não percebeu o prazer que existe por trás disso, a transformação que a gente tem com ele? Então, eu vou culpabilizar, vou punir a mim mesma por algo que o outro, por uma questão de caráter, uma questão histórica, uma questão intergeracional, repetição de padrão na família, a gente não sabe a causa, causou em mim? Aí eu vou me punir Dá esse de poder ao outro, né? de novo essa experiência. Dá mais esse poder ao outro, né? Dá mais esse poder ao outro. Perfeito, perfeito. A gente está ao vivo no BahiaCast. Se você está acompanhando pelo Instagram, tá pelo Instagram, Billy Boy? Pelo Instagram, ao vivo também no Instagram. Se você está no Instagram, tá lá no YouTube, é só entrar aí no Instagram do BahiaCast, clica no link que essa live vai ficar lá no YouTube do BahiaCast e em breve vai estar também uns recortes aí das partes importantes, são muitos. Vai ser recorte, viu, Billy? Rapaz, é coisa, viu? É coisa. Mas eu queria, gente, dizer que tudo que a gente discutiu aqui, e teria assunto para a manhã inteira, para o dia inteiro aqui, a gente sairia para almoçar e voltava para continuar falando, porque é muita coisa sobre isso. É um tema muito importante, é um tema que, como eu falei aqui várias vezes, se você já pode ter passado por isso, você pode estar passando por isso. Mas, principalmente, você pode conhecer alguém que está passando por isso. Isso é muito comum e, às vezes, Sinara, Sara, a gente não sabe como agir. Está acontecendo com minha irmã. Está acontecendo porque, geralmente, quem está passando, muitas vezes, para a ficha cair, demora. Sim. Né? Demora. Como é que a gente faz quando a gente tem uma amiga numa situação de risco? Quando a gente tem uma amiga que não está ali sofrendo uma violência, não está tomando tapa, não está sendo agredida fisicamente, mas você percebe ali indícios de uma violência patrimonial, de uma violência psicológica, Sinara. Como é que a gente age? Porque, às vezes, essa terceira pessoa que está ali, né, de fora, se sente impotente. E, às vezes, tudo que o agressor quer é que aquela pessoa fique mais isolada de todo mundo. Então, às vezes, você sinaliza, a pessoa se afasta, porque muitas vezes a pessoa não quer ouvir que está vivendo aquilo, ou não acredita, ou não enxerga que está vivendo aquilo. E quanto mais isolada essa pessoa estiver, melhor para o agressor. Né? Então, eu tenho adotado isso com algumas pessoas que eu conheço, que eu suspeito que estão passando por situações de algum tipo de violência, não me afastar. É tentar ficar o mais perto possível. Mas o que vocês, como profissional, Sara, com essa vasta experiência de lidar com isso todos os dias em seu escritório, de ouvir mulheres, e eu imagino que você deve ter, né, vários casos aí onde você... inimaginável. A gente vê casos, a gente está aqui com o Marlon Rossi, um amigo meu lá de Alagoas, ouvindo a gente lá pelo YouTube, e ele falando, né, que Alagoas teve caso de homem que incendiou o prédio, aí outro dopava a mulher, né? E Sinara também deve conhecer. Como é isso na terapia? Quando você identifica ali que o casal está tentando, mas que existe algum indício de algum tipo de violência. Que o casal está tentando terapeuticamente trabalhar isso? Sim. Existe isso? Demora um pouco para aparecer, a não ser quando eles já chegam querendo um suporte sobre isso. Sim. Né? Mas demora, a depender do processo, do vínculo que você faz com aquele casal, até você acessar realmente que existem registros de violência
é preciso conhecer um pouco a história do casal e criar um vínculo. Eu atendo, às vezes, o casal e intercalo com atendimentos individuais também, Sim. tá? Então, uma parte do par e a outra parte do par só comigo em alguns momentos. Já tem outros profissionais que só atendem o casal. Então, eu sinto a necessidade de estar a 2 e não a 3 em algumas sessões, justamente para que apareçam essas questões delicadas. E o aí que a é que gente vai vocês trabalhar. aconselham para esses amigos, familiares que têm casos, né? Eu gostei do que você falou. Estar perto. Estar perto não é estar dentro. Então, se coloque disponível. Né? À vontade do outro. De quando você precisar, eu estou aqui. Sinalize, cuide sem querer controlar. Eu já fui vítima, na minha vida pessoal, não terapêutica, de tentar salvar uma amiga, né? Através do controle, da minha expectativa de que ela ia entender, que eu entendo sobre o assunto e ia se livrar. E eu me dei muito mal. Quase um rompimento de vínculo mesmo, enquanto ela esteve com o agressor. Né? Hoje a gente já reconstruiu essa relação. E ela tá salva, né? Tenho histórias na família de pessoas que avisaram o outro sobre uma infidelidade extraconjugal e também se deram mal. É aquela coisa do Vocês dito boca de popular. fifi aí, viu? Que veio com sal, não entrega não, porque isso dá, eu também já tive casos assim, que a pessoa ficou chateada e tudo e realmente não... Isso e acaba sabe. sendo muito difícil, porque quando a gente pensa em agressão, as pessoas pensam logo na agressão física. Isso. E o conceito de violência psicológica, existe um conceito. Mas, assim, o que é violência psicológica para mim, enquanto pessoa, quanto minha formação, e aí eu vou trazer minha formação de advogado e tal, talvez não seja para você. Sim. Então, eu ter um relacionamento e uma pessoa me seguir, para mim é uma violência. Eu ter um relacionamento e uma pessoa me ligar 15 vezes porque precisa falar comigo, das duas, alguém morreu. E se não tiver nada, eu vou achar que ela é descontrolada. É essa a minha concepção. Mas eu tenho pessoas que eu conheço que têm uma relação assim. Aí, a desculpa, aí você começa a ver as desculpas. Eu sou desatenta ao celular. É por isso que ele me liga tanto. Eu tenho horário porque eu vou fazer um curso. 10 da noite, 10h30. Você não pode fazer esse curso outro dia, você não pode ficar mais aqui. Eu tenho que ir. Então, assim, a gente percebe sinais que são para nós uma violência. E talvez para a pessoa não seja. Então, quando você começa a tentar conscientizar ou buscar entender se a pessoa está sofrendo a violência ou não, para ela ainda não é consciente. E às vezes para você é consciente do que você acredita de mundo. Então tem uma linha aí em você saber entre você colocar a mão para salvar ou não. É essencial se colocar à disposição, é essencial você ser escuta ativa daquela pessoa sempre, mas mais do que isso, você tem que parar também e pensar, será que realmente o relacionamento deles não é dessa forma? E para eles, ambos, e aí a gente tem que falar de ambos, não é uma violência e funcione. Para ele funciona ligar para ela 10 vezes, porque de fato ela não está ligada no celular, e aí uma hora ela vai ver o celular e vai ligar, e ela não vai entender que é uma urgência. Porque se eu pegar 10 ligações no meu celular, tenha certeza que aconteceu alguma coisa. Minha mãe não me liga 2 vezes seguidas, se não for urgente. Sim. Então eu já sei, porque eu tô sempre em reunião, audiência. Então, assim, existe um combinado entre eles. Então, assim, antes da gente se meter, antes de propriamente a gente dar o bote salva-vidas aqui, venha cá, a gente precisa ter certeza do que a gente está falando. E é muito difícil a gente ter certeza. É difícil. É difícil. Muito. Então fica a dica aí para vocês, viu? Presta atenção e faz isso que Sinara falou também. Não se afasta. Principalmente se você suspeita. Né? Tenta ficar mais perto. Tenta tomar atitudes que não vá lhe afastar completamente, porque se existir realmente uma violência, isso de forma bem, né? E até se for... E aí, se existe essa... Se existir a violência, ela vai aumentando. Você não tem ninguém que comece com a violência psicológica que não chegue a um ato de se tomar um celular, de se chutar uma porta. É isso que eu queria... De jogar... Exatamente. Eu tinha uma colega que o ex dela jogou o celular na parede. E quando ela me contou, ela virou pra mim e disse assim, ele jogou na parede, ele não bateu em mim. Eu disse, ele jogou na parede porque ele queria fazer com você. E ele não fez com você. Não, mas é verdade. E ele não fez com você e fez com o celular porque ele sabia das consequências que teriam pra vida dele. Então, agora, neste momento, neste ato, ele se segurou. No próximo, você sabe se ele vai se segurar? Ela se separou. Mas era uma pessoa muito próxima. Até porque a briga escala. A próxima briga, ela vai rapidamente para esse ponto. E é um pouco assustador. A gente dali. viu aí recentemente umas imagens que rodou o Brasil inteiro, até de um advogado, que é baiano, lá em Alagoas,
E as pessoas passavam e olhavam aquela situação e, tipo, isso me choca muito, porque a gente que tem um senso de justiça, né, a gente fica indignado, a gente assiste uma coisa dessa ao vivo, a gente quer, né? Mas é meio desesperador. E aí entra uma coisa que parece que é uma lei que diz que o síndico pode denunciar, isso existe mesmo, existe essa lei. Veja, você pode ligar a qualquer momento para a delegacia de mulher. Quando você escuta, você percebe que aquele casal, muitas vezes, a violência doméstica, ela acontece e as pessoas percebem e não querem se envolver. E aí chega um ponto, de fato, de você se envolver. Uma vez eu estava voltando da linha verde e eu percebi que o carro do meu lado, ele estava batendo na mulher. Batendo. Era assim, ele dirigindo e batendo. E aí eu disse, mãe, ligue para a polícia. Minha mãe, não, eu não sei o que. Eu disse, ligue para a polícia. Quando parou no pedágio, tinha um carro da polícia. A mulher já desceu ensanguentada. Meu Deus do céu. Não é comum que as pessoas vejam e façam alguma coisa. Muito provavelmente aquela mulher ia seguir todo o caminho até chegar em casa tomando porrada. Se a gente não liga ali, avisa, e eles param eles no pedágio. A gente identificou o carro, a placa, tudo certinho, de Guarajuba até o pedágio. Que bom que houve a polícia e que bom que a gente ligou, porque quando ela desceu, ela já estava com sangue. Eu não sei até que ponto, porque eu realmente não parei. Eu denunciei e não parei porque minha mãe ficou com medo e tal, eu não estava sozinha. Mas o fato é, percebeu, você deve tomar uma atitude, porque não é uma coisa isolada. A violência doméstica, ela acontece em qualquer classe, com qualquer mulher, e acontece em muitas relações. E ela vai evoluindo, como ela falou dos relacionamentos. Eu posso falar, porque foi público, eu fui advogada, sou advogada daquele caso de Sara Mariano, e não sou advogada da parte criminal, mas sou da parte de família. E a evolução da violência naquele relacionamento foi o que levou ao feminicídio. Não existe você dizer que aquela mulher não sofria violência em casa. Não foi de uma hora para outra. Não foi de uma hora para outra que aquele homem do nada decidiu arquitetar, que é as provas que a gente tem, que pese ele não ser condenado ainda, organizar de que forma ele iria matar a mãe da filha dele. Isso não veio do nada, estralou na cabeça, hoje eu vou lhe matar. Não existe isso. Não tem como isso acontecer. A violência, ela acontece de diversas formas. A dele não foi publicizada, muito provavelmente pela religião que eles seguiam, pela ideia, né, do casal que as pessoas idealizam. E é por isso que você vê mulheres levarem porrada e passar maquiagem e sair de casa, segurando na mão de quem acabou de lhe bater. Isso é muito comum. É assustador, né? Billy? Interessante, gente. Eu, por 30 anos, fui professor, né? Então, essa questão da pedagogia, de explicar... Eu tive muitas alunas que me recorriam a mim ao invés dos pais, para vocês terem ideia. E graças a Deus, acho que os conselhos eu dei bem. Só que teve um ator global aqui, bem conhecido, que ele chegou aqui dizendo assim, que ele queria colocar esse assunto de se uma mulher bater nele, ele revida. E eu queria perguntar para a Sinara se já houve algum casal lá que você teve que entrar com tudo, dizer assim, e para tirar essa questão da mulher parar de agredir. Eu sei que é 1000 para 1 e obviamente a mulher tem sim que porque são não só 1000 para 1, séculos, durante séculos e séculos aconteceu isso, né? Não é uma questão de dizer assim, mas já houve essa coisa de você trabalhar com um casal onde o homem sofria agressões, não só ou por palavras ou questões físicas. Já teve isso? Clinicamente, o caso que eu peguei assim de violência mais extremo foi uma mulher ter jogado uma cadeira para concorrer com a força do homem. Mas a gente precisa entender que o recurso da força física não é adequado como um instrumento para defender a sua opinião, independente do gênero. Até porque, neste caso, é bastante arriscado confrontar com a força do masculino. Não tive casos de mulheres que agrediram homens, mas existem. Eu estou sendo verdadeira, lá no meu consultório nunca chegou. A única coisa assim, que uma pessoa fez do sexo feminino foi para se defender, dizendo ela, né? Ela usou uma cadeira, jogou uma cadeira mesmo para conseguir disputar da força física. Mas é isso, o escalonamento da briga
faz muitas vezes com que haja um extermínio não planejado. Porque qualquer um de nós é capaz de matar. E muitas vezes quem comete o crime, sendo uma pessoa que se considera de boa índole, com instrução, permanece na cena do crime ou se entrega para a polícia. E fica chocado com aquela parte dele que também é ele. Que entra ou mais ela, ou menos no que né? Sara falou mais cedo, E né? fica De, paralisado às vezes, na cena do nem a crime. gente se conhece às vezes, né? Nem a gente se conhece. Só me perdoe, que eu tô amando esse negócio. Aí a pergunta, a gente sabe que por séculos e séculos e séculos o homem trai a mulher mais do que o contrário. Hoje em dia se abre, hoje tem poliamor, essas coisas assim. Mas traição do homem para a mulher, juridicamente, é crime? Não, juridicamente não é crime. É algo não aceitado moralmente. E assim, casamento é um contrato. Ponto. Ninguém vai lhe tirar isso. Casamento é um contrato. Vocês vão lá, assinam, é um contrato. E neste contrato, fica especificado que vocês vão ter fidelidade, salvo um combinado diferente, uma cláusula diferente. Então, assim, moralmente não é aceitável. Antigamente, a amante era concubina. Isso. Né? Não era permitido, as amantes já foram apedrejadas na história, mas hoje em dia não tem isso. E aí ainda tem diversos casos latentes assim, que a amante de fato não sabia que a pessoa era casada, ou então sabia, e esse saber e não saber traz consigo responsabilidades e direitos e deveres, porque veja, existem presentes que são dados, existem coisas que realmente chamam a atenção, existem mulheres que realmente são amantes e vão para lugares públicos. Então, hoje a gente já fala do dano moral que é causado à atual esposa por essa exposição. Então, a gente já tem diversas decisões que condenam o ex-marido a pagar a indenização à esposa por conta da amante. A gente já tem casos de anulação de presente de aniversário. Então, a pessoa deu um apartamento, você é casado no regime de comunhão. Sua esposa não sabe. E aí, você tem direito, não tem direito? A amante fica com o presente? Porque mesmo no casamento, o presente você não divide no patrimônio. Então, por exemplo, Virgínia. Vamos trazer Virgínia, que você gosta de gente famosa. Virgínia deu um avião a Zé Felipe, publicamente. Depois saíram várias dizendo que era no nome da empresa. Ela deu de presente. Se eles se divorciarem e ele entrar na justiça, o presente é dele. Ele deu uma bolsa da RME para ela que vale o valor de um apartamento. É dela. É dela. Se eles se divorciarem, não tem jeito e é presente. E muitas vezes, quando eu chego para dar aula e pergunto isso, as pessoas dizem que divide por causa do valor. Se você perguntar que é um perfume, ninguém vai falar isso, porque você usou, acabou o perfume, já foi. Mas quando você fala de bens, De patrimônio. de patrimônio, as pessoas sempre acham que não, que você tá dando ali e divide, não divide. Dica aí pros casais, viu? Mulher, na hora que o maridão comprar um apartamento, um carro, você diz assim, amor, posta aí que foi um presente pra mim. Sem contar que, pelo amor de Deus, ó, Edgar, você vai gostar dessa, Billy. Eu tô com Diga. divórcio. 2 divórcios, assim, bem complicados. A mulher fez a retirada dos óvulos por conta da idade. E aí ela teve um custo. E aí o relacionamento acabou. E ela quer que ele pague metade disso. E os óvulos são dela. Então, não tem uma lei que determine que ele tem que pagar. Mas ela entende que ela fez combinado com ele. Até porque ele também iria para poder inseminar, para poder fazer, né, a FIV. E ela entende que metade do custo. E o outro, ele pagou o silicone dela. E ele quer agora no divórcio que ela devolva metade do dinheiro do silicone. Ainda tem sentimento aí, viu? Ainda tem Então, sentimento. a gente se depara com várias coisas. Gente, um dos primeiros divórcios que eu fiz, o casal conseguiu acordar sobre tudo. Plano de parentalidade, quem ia pegar, quem ficava com a criança, guarda alternada. Mas eles brigaram pelo hamster. A gente não fez acordo por conta de um hamster. E você vai dizer assim, Sara, você tá desprezando o hamster? É igual o cachorro, porque hoje a gente tem guarda compartilhada do animal. Mas eles brigaram pelo hamster e a gente não conseguiu fazer acordo. Eles conseguiram dividir os bens, os carros, a criança. E eles não conseguiram dividir o hamster. É o E do o hamster é o fio que liga eles dois. E que eles não querem se... isso Ainda tem esse fio que liga os dois. Porque a indiferença faz com que você sublime isso. Vá comprar um outro animal, faça uma doação para ela, deixe o animal, se despeça. E o preço da paz, gente.
É algo muito importante. Mas eu preciso voltar um pouquinho só para dizer para a Billy que muitas vezes as pessoas se sentem traídas e não são por relação extraconjugal. Nem toda relação extraconjugal é algo que faz com que as partes se sintam traídas. Existem relações extraconjugais que são compreendidas pelo outro cônjuge, apesar da dor, e não é visto como uma traição. Então, tem esses detalhes. E um outro aspecto é, na contemporaneidade, a infidelidade, a relação extraconjugal, já não é mais de prioridade masculina, tá? É independente de gênero. Seres humanos promovem relações extraconjugais e promovem dores aos outros, independente de gênero. A gente tem que fazer, Edgar, pelo amor de Deus, depois do Dia das Mães. A gente tem que fazer o direito das amantes. Temos que fazer isso aí, pelo amor de Deus. E olha, a gente tá aqui com especialista em sogra também, viu? A gente tá com... Dá um programa. Sogra é pra sempre, viu? Sogra é pra sempre. Sogra é pra sempre. Mesmo se divorciando, o vínculo é pra sempre, viu? Peraí. Não existe aí sogra. Você que tá aí agora ao vivo aqui, diretamente dos estúdios BahiaCast. Olha só o que nossa doutora Sara Barros está dizendo para você, meu amigo, que ama a sua sogra, que faz questão de almoçar com sua sogra todo domingo, que sua sogra chama você de filho, de filha. Olha o que Sara está falando. Sogra é pra sempre. Você se divorcia da mulher, mas o vínculo com a sogra não existe ex-sogra. Misericórdia. Assim como o marido e esposa não são parentes. São dois estranhos. Você é parente de sua sogra, dos seus cunhados, mas não é parente do seu cônjuge. Perfeito. Complexo. Isso aqui é quase um debate filosófico agora, viu, gente? Pelo amor de Deus, essa da sogra aí me pegou de surpresa, viu? Tá vendo, Jéssica? Sua sogra, dona Marlene, é para sempre, minha filha. Você pode até se livrar de mim, mas de dona Marlene, você não se livra mais, não. Um beijo, minha mãe. É verdade, um beijo. Mas é isso, gente. O papo tá muito bom. Eu queria só queria entrar nessa questão. A gente viu aí, né, a cantora Isa, ela passou por uma situação envolvendo rede social. Parece que o pai da filha dela, não sei ainda se é marido, mas o companheiro dela foi pego, né, vazou umas conversas dele com uma possível amante e tal. E aí gerou esse debate na época sobre a questão da mas ele não chegou a trair, ele não chegou a trair. E aí eu pergunto a vocês duas. Você como advogada, direito das famílias, e você como psicoterapeuta de casal. Rede social, aquela curtidinha que você dá ali, porque eu tomei um susto quando eu soube que curtir foto, a pessoa que está recebendo a curtida vai achar que eu estou dando em cima, porque eu saio curtindo tudo ali, que aparece, quem eu sigo. Se eu estou seguindo a pessoa, e a curtida é um coração, né? Se eu estou seguindo você, eu vou curtir você. Né? Eu vou curtir você numa audiência, eu vou curtir se você postar uma foto numa festa, eu vou curtir se você estiver numa praia, porque eu escolhi seguir você para isso. Aí eu descobri que tem casal que briga, porque se a mulher pegar o celular e ver que curtiu uma foto de uma amiga, briga porque acha que aquilo é dar em cima. Ou a pessoa que recebeu a curtida acha, a pessoa curtiu minha foto. É traição, é carência da parte que quem acha que uma curtida significa algum tipo de flerte. É traição bater um papo ali no Instagram. Vamos lá. Eu vou trazer aquele casal novamente, que não está assistindo, né? Que a mulher não corta o cabelo. Eles meio que regulamentaram a questão das redes sociais. Trazendo o seguinte... Fizeram um tratado. Vou dizer. E assim, as pessoas olham e dizem, meu Deus, que absurdo você escreveu isso. Eu te escrevi. É um casal que vai ser feliz. Lógico. Ficou combinado que ele não manda corações e nem curte fotos de mulheres de biquíni. Sejam elas qualquer for. Eu quase pergunto, se foi a irmã dele, eu não perguntei, obviamente, né? Ficou combinado que ele não faz isso. Ficou combinado que ele iria maneirar nos corações. Pelo que eu entendi, disse que ele saía... mandando coração. Não, mandando um emoji mesmo. Mandava um emoji mesmo. Alguém falava alguma coisa. O story. Quando a pessoa fala alguma coisa, ele ia lá e aí estourava o coração. Pronto, exatamente. E aí ele pediu a ela para que ela fechasse o Instagram. Porque o Instagram dela era aberto. E aí ficou combinado que ambos iriam fechar o Instagram. Então, assim, eles fizeram o combinado deles para dar certo na vida deles.
E aí, essa questão da gente chegar à infidelidade, o que é que configura ou não, eu vou começar até por mim, viu? Vou deixar a Sinara me analisar. Eu dizia que eu entendo que a lealdade, e eu sou leonina, né? Então, Sim. uma leonina leal e fiel até o que se chegue. Só se você, quando se decepciona e não quer mais, você tenta de todas as formas. Eu entendo que o simples fato de você desejar outra pessoa, e olha que o desejo é algo comum, mas de você passar a pensar que você deveria beijar outra pessoa, ter relações com outras pessoas, já é um sinal de traição. E a traição, quando a gente para pensar, nada mais é do que algo que você está buscando e você não tem, não é? E os casais, quando chegam para conversar sobre isso, a mulher sempre se pergunta, e isso é muito comum quando chega em casos de traição, por que ela e não eu? E aí, quando você tem casais que aceitam a traição e justifica, é quando alguém fala assim, pô, mas eu estava sem dar atenção, eu estava sem fazer tal coisa, então é justificável. Então, para não ser também um tabu e a gente ficar aqui como alguém que regula o que é justificável ou não, o que passa a ser traição ou não, e a gente sabe o que é o ato de trair. Você tem um compromisso, você é casado, você tem outra pessoa, é traição, é amante. Acaba sendo muito diferente para cada casal. E isso é uma questão delicada e complicada. Porque talvez para você, o simples fato de você pensar em outro alguém, ter o desejo, não equipare. O desejo é algo normal do ser humano. Sim. Mas a partir que esse desejo vira palpável e você manda uma mensagem, você manda um coração, você quer encontrar. Você quer encontrar e não encontrou. Foi traição ou não foi traição? E a Isa foi esse caso. Sim. Ele alega que não encontrou com a mulher, mas trocou diversas mensagens dizendo que queria, que desejava. E aí ela veio, gravou o vídeo, se separou e hoje ela continua o relacionamento dela. E aí Tudo bem. Tá tudo bem, é um direito de escolha. Direito de escolha. Mas aí você se questiona, e a confiança? É a mesma? Você não passa a olhar para essa pessoa com outros olhos, porque eu, Sara, enquanto mulher, passaria a olhar essa pessoa com outros olhos. Eu acho que eu não seria capaz de perdoar uma traição física, né? O ato em si, se eu tomasse ciência. Mas eu posso dizer isso hoje. Eu não sei se eu estiver no relacionamento com filho, se vai acontecer ou não. Então, essa questão de reprovar, né? Principalmente que é uma reprovação moral Sim. que existe na sociedade, a traição, eu acho que o ponto não é esse. Eu acho que o ponto é você deixar, né, de cumprir o que você acordou com outra pessoa, mas mais do que isso, você decepcionar alguém que acreditava e confiava em você muito intimamente. Porque o ato de se relacionar, o ato do sexo em si, é algo muito íntimo. Os casais que quando você diz assim, poxa, o sexo está muito bom porque a gente tem muita intimidade. E quanto mais intimidade você tem, mais próximo você fica da pessoa. Perfeito. Você trair isso é pior do que a gente pensar na traição em si. Perfeito. E a senhora, doutora Sinara? Este tema requer um podcast só para ele, né? Vamos resumir e deixar as pessoas ainda com muitas questões. O mais bonito que Sara traz aqui é a traição sobre o vínculo, né? Que é quando eu me sinto que não houve uma lealdade ao que nós construímos. Muitas vezes, a relação extraconjugal, o contato físico, em alguns casos, as pessoas conseguem compreender o porquê ele ocorreu e, para continuar, não ficam presos no porquê e pensam para quê. Traição tem função, às vezes, tá? Quando eu me sinto traído, eu preciso pensar qual a função daquilo na nossa relação. Quando ela fala, eu não conseguiria porque ele iria abalar a minha confiança, o que é que ela está falando sobre isso? Ela está falando de uma coisa maior do que o amor, que é a raiz do amor, que é o quê? A admiração. Como fica a sua admiração diante daquilo? Nós vamos trabalhar o ato, ver os danos que isso causou ao vínculo, a cada um individualmente, e pensar se vamos continuar, para que isso aconteceu e o que vamos fazer a partir dele. É algo muito pessoal, a gente diz, toda a teoria diz que só quem pode julgar uma traição, se uma relação extraconjugal foi ou não uma traição,
a gente não diz a vítima, é quem sofreu o ato. Não existe vítima nem culpado, porque tudo o que acontece numa relação a dois é responsabilidade dos dois, 50-50, e isso é dificílimo do paciente entender. Acho que de todo mundo, né? Muito difícil. Quer dizer que eu sou Talvez até quem tenha ouvido, que está aí assistindo agora, faça muito, isso. Mas por isso que eu falei, precisa de um podcast para para poder, né, elaborar. Então, eu estou trazendo alguns pontos. É responsabilidade dos dois. E vamos olhar para isso e decidirmos agora. Porque às vezes a pessoa pode dizer assim, não, mas a pessoa que eu me relaciono é... Porque existe muito, né? Aquele homem que vai pra farra escondido da mulher, da namorada. Sim. Né? Aquele homem que às vezes você já começou a namorar sabendo que ele era assim. Então, acho que foi a sua escolha. Você escolheu. Você sabia que essa pessoa era assim. Então, acho que entra um pouco nessa conta aí dos 50-50. Alguns sabiam, outros descobrem. São tantas questões, né? Aí ela fala do desejo. Gente, a gente é bicho. Nossa natureza é animal. Como cada um lida com isso? Eu posso até comentar com meu parceiro. Pô, que homem lindo. Claro que eu não vou comentar que homem gostoso. Mas eu posso ter a abertura de falar, que homem lindo, olha ali. E ele também falar, pô, que mulher, que eu também espero que ele não fale, que mulher gostosa. Ele pode pensar, mas é forte para ouvir, né? Que mulher bonita. A gente pode construir essa abertura, né? Então, são muitas questões que envolvem esse tema. Mas o mais importante é não julgue. Porque, por exemplo, a Isa, ela foi apedrejada praticamente por todo teve mundo. Que gravar um vídeo. Não, porque voltou, porque aceitou o pai Quantas da filha pessoas considerariam que trocar as mensagens que eles trocaram era insuportável para mim estar nesse vínculo? Quantas? Ela própria, quando não estava passando por isso. A gente vem de uma referência, Edgar, ao longo do tempo, as traições, no que se referiam às relações extraconjugais, elas eram veiculadas pelos canais de comunicação com quais cenas? A mulher jogando a roupa do marido pela janela, jogando a mala, rasgando as roupas. Então, para uma mulher contemporânea aceitar que isso aconteceu e que eu vou conseguir continuar apesar disso, a partir dali, não é fácil, porque na referência de memória dela tem esse imaginário sobre essas cenas. Então, elas chegam dizendo, eu sou burra, eu sou idiota, por que eu ainda estou aqui na terapia querendo alguma coisa? Quando, na verdade, os homens perdoam muito mais uma traição extraconjugal, quando existe um relacionamento extraconjugal, do que as mulheres. Por quê? Porque os homens, para eles... Isso é estudo, tá? Terezinha Feres Carneiro, de novo. Ela não está falando o que ela acha, não, gente. Está baseada em estudos aqui. Pesquisa empírica mesmo. Ela traz o seguinte, a preocupação do homem não é com o ato em si. Mas as pessoas sabem, souberam. Exatamente. Quantas pessoas estão sabendo disso? Esse é o principal ponto. E quando eles se tranquilizam que poucas pessoas sabem, eles aceitam a reconstrução do vínculo. De verdade. A mulher... O ato sexual é algo que ela precisa de muito trabalho terapêutico para não ficar relembrando quando ela vai ter relação sexual com este homem, esta que para ela a relação extraconjugal feriu demais e tal. Ela vai olhar para o pênis e vai imaginar a vagina. Eu já tive caso da mulher querer saber qual era o tipo de calcinha que a amante estava usando. Que acaba mexendo na autoestima da mulher, né? E aí esse homem precisou dizer, enquanto ele não dissesse detalhes, ela impôs isso como uma condição de continuar, porque as condições de continuação também são muito interessantes, viu, Billy? Já teve pessoas que falaram, eu quero o carro dele. E isso cura? Não. Mas satisfaz ela a ponto de sentir que puniu ele para continuar. Isso é muito particular. Então, você pode estabelecer coisas que, aos olhos dos outros, são impensáveis. Mas essa mulher, voltando, queria saber como era o estilo de calcinha da pessoa com a qual ele traía. E aí ela traz depois, dizendo, eu não suporto ver uma calcinha vermelha, eu não compro nenhuma, joguei todas as minhas vermelhas fora. E aí tem um dano para ela, mas para ela era importante, ao invés de ficar só na imaginação, saber. Então, é muito particular, as pessoas chegam muito mexidas, tem uma cobrança social. Possivelmente, o que é que aconteceu com Isa? Ela pôde rever tudo isso com ele. E estava passando por um momento também, né? Estava grávida, depois a filha nasceu, enfim. É uma coisa que só eles podem decidir. Só eles. Né? Não adianta você ir para a internet, comentar, agredir, xingar, porque é a vida dos dois. A vida dos dois.
A gente já tá aqui com 10h13. Billy, eu pedi, Billy, me avisa, Billy, quando tiver que encerrar. Billy, vai até meio-dia. Vai até meio-dia. Vamos invadir o horário do próximo podcast. Tá ótimo demais, gente. Eu vou até, né? Eu tinha mais outras perguntas para fazer, mas... Deixa para os próximos. Deixa para os próximos. Vai ter mais, vai ter mais. Exatamente. Toda quarta, Billy? Vamos botar posso botar toda quarta, 8 da manhã? Vamos fazer. Graças a Deus nós temos essa facilidade de colocar os horários e a gente vê qual é o melhor horário. Então pronto, entendeu? Olha, gente. Acompanha as redes do BaiaCast, acompanha lá minhas redes, Edgar Abeusen, que em breve a gente vai começar a postar alguns recortes aqui da gente. Quem quiser assistir, quem está acompanhando pelo Instagram, vai lá, começou a acompanhar do meio para o final, agora no finalzinho. Volta, vai lá no YouTube, assiste o episódio completo, gente. Está muito bom, foi muito proveitosa essa conversa, muito produtiva. Eu queria agradecer a Sinara, minha amiga, minha irmã, que a vida me deu. Já são 2 natais passando junto com a família de Sinara. É verdade, é verdade. Então é minha irmã mesmo, a família que me abraçou a minha família aqui em Salvador. E Sara, obrigado, sempre confia muito no meu trabalho. De vez em quando a gente se encontra aí, né, profissionalmente, junto com Hermes, um querido também, Hermes Hilarião. Então, queria agradecer a vocês duas pela presença aqui no podcast. E eu queria fazer umas indicações, as indicações da semana. Eu queria indicar um livro, esse livro aqui chamado As Marcas de Mim, que é de um amigo também, Fernando Cerqueira. Esse livro é muito interessante, gente, porque foi um livro escrito durante o processo terapêutico. O Fernando estava passando por uma crise de ansiedade e uma das atividades era a escrita. E aí ele foi encorajado pela terapeuta dele a colocar isso num livro. E com certeza, gente, esse livro vai ajudar muito você. Está muito bem escrito, muito bonito. Você encontra lá no site www.asmarcasdemim.com.br. Queria indicar um álbum também, um álbum da semana chamado Dominguinho, com o João Gomes, Mestrinho JP, que está estourado aí nas redes. Trabalho muito bacana. Inclusive, teve mãos baianas aí nesse trabalho, né? O pessoal da Macaco Gordo, Chico Kertz. Está um trabalho muito lindo, velho, muito lindo mesmo. Queria indicar uma artista, Sofia Pita, baiana, muito boa, vozeirão. Conheci esses dias pelo TikTok e tô acompanhando o trabalho dela. Voz potente, viu? Tentar trazer ela para cá. Vamos. Sofia Pita, muito boa. E uma série para você assistir no feriado, uma série muito bacana, se você gosta desse estilo, é Congonhas, Tragédia Anunciada na Netflix. É uma série que mostra aquela tragédia que aconteceu lá no aeroporto de Congonhas com o voo da TAM, né, que acabou atravessando a pista e batendo no próprio hangar da TAM. Então, é uma série documental muito boa na Netflix. Então, aproveitem um final de semana para assistir. E eu queria ver se vocês duas têm alguma indicação de livro. Pode ser baseado no tema que a gente tratou aqui hoje, ou pode ser um livro aí que vocês estão lendo, que vocês leram na vida e gostaram muito. Não, você não, Cira. A Cira adora entrar no podcast. Sarinha? Vamos lá, eu queria agradecer, foi muito bacana, foi um prazer lhe conhecer. Vamos fazer outras coisas juntas, viu? Adorei o super papo, porque aí você complementa e você tem um outro olhar. Então isso é muito bacana. Queria lhe agradecer, seus textos ajudam todo mundo, inclusive a mim, né? Seus livros eu tenho. Então, assim, quem quiser falar de amor, leia os textos de Edgar, né? Então você já tem. Eu acho que eu posso indicar Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. É um livro muito bacana para você fazer umas reflexões com relação às imperfeições, à vida. A gente quer ser tão perfeito, né? A gente busca a perfeição. Uma série, já que a gente vai falar da temática Modern Love, da Prime Video. Sim, que é baseado nos colunas do New York Times. E o mais importante ali é que você vê em várias versões. Perfeito. E tem um dos capítulos que é aquela atriz que fez O Diabo Veste Prada. Meryl Streep. Não, que fez também Diário de uma Princesa e tal, porque eu esqueci o nome dela. E aí ela sofre de uma doença paralisante. Então ela... Hã? Pronto, ela mesma aí, tá vendo? E ela não consegue sair de casa e ela se apaixona. A pessoa chega em casa, ela monta todo um jantar e ela cai no banheiro e ela não consegue abrir a porta para ele sentar na mesa do jantar para jantar com ela. Nossa. Então, é muito bacana, tem várias reflexões, então vale a pena. É muito bom, já assisti a primeira temporada. Saiu a segunda. Não, saiu a segunda, vou assistir. Aí, gente, boa dica também, viu? Se você não gosta de série documental, tem essa série na Prime Video também, que é muito boa. Sinara?
Minhas indicações, vou me despedir depois das indicações e agradecer. É Codependência Nunca Mais, um livro de Melody Beattie. Pare de controlar os outros e cuide de si mesmo. Codependência Nunca Mais. E um são três, de Felipe Caillet. Um mais um são três. Um mais um são três, de Felipe Caillet. E a série que eu estou assistindo, leve, para dar risada, é Machos Alfa, na Netflix. Olha aí, gente. Assista com Par Amoroso. Tá rendendo muita risada, muita conversa lá em casa. Feriadão, Muito vai bom. ter chuva, a gente já viu aí, né? Que vai ser chuva, então ficar em casa ou vai, né? Ler um livro indicado aqui pela Posso gente. dizer para ser o meu também? Billy, claro, Que Billy, marcou- nosso Lombardi quem aqui. marcar, quem Billy não aparece sabe... não, né? Aparece? Não. Então o nosso Lombardi mesmo, é o nosso Lombardi. Exatamente. Quem não sabe, eu acabei de passar pela linha da morte. Estou aqui, ainda não sei porque ele me trouxe de volta, Amém. mas esse livro marcou muito minha vida, que é Como Entender o Efeito Sombra em Sua Vida. Por que pessoas boas fazem coisas ruins, de Debbie Ford. Maravilhoso. Aliás, Lilian Cabral fez um filme que ela era psicóloga e no final depois pergunta, você sendo psicóloga e ajuda vários casais, certo? Na sua casa é assim, depois na próxima eu vou te perguntar. Ótimo. Santo de casa faz milagre. Traz o marido para falar, Gente, queria agradecer mais uma vez a oportunidade e o convite de Billy. Billy, muito obrigado. Agradecer a Marília também, que ficou aqui. Mas eu na não técnica. agradeci também. Vamos, claro, agradeça, meu amor. Eu já ia fechar. Vamos eu quero agradecer. agradecer a Billy, que me recebeu com esse coração assim maravilhoso. Eu não tinha chegado ainda, gente, Tô ela encantada chegou. com Billy. Marília também, um prazer estar com você aqui. Sara, foi maravilhoso. Parecia que a gente tinha ensaiado uma complementariedade assim incrível. E é tão importante, né? Os Sim. aspectos emocionais, os aspectos jurídicos. Acho que a gente ajudou muita gente. Acho que é nossa função, né? Quem estuda, quem se dedica, promover também o bem. Através de poder divulgar um pouco do nosso saber. E eu estou muito feliz. Eu adoro fazer coisas que depois eu respiro e falo assim, saí diferente do que entrei. Né? Se vocês também, ao terminar a live, se sentirem diferentes do que quando começou a live, isso para mim é um dever cumprido. E só você, Edgar, para promover algo nesse nível, né? Estou muito contente, sempre é um prazer estar com você. O amor é recíproco, você é da família, sim, porque família também é formada por membros que a gente escolhe. Graças a Deus. Perfeito. E quem está falando isso é um especialista em família, viu, gente? Olha, dizer aqui que é um prazer, a gente está praticamente recomeçando o Vozes do Afeto aqui no BahiaCast. Billy, tem uma semana que Billy me fez esse convite, gente, para vir aqui dar uma entrevista. Falei para ele, vamos marcar logo a data. Marcou a data logo. Que dia é? Que horas é? Bora. E, assim, eu acredito muito nessa sincronicidade, né? nessa coisa do universo. Eu tenho uma frase minha que diz assim, só amor une pessoas especiais e eu fiz questão, assim, de ter vocês duas aqui. Sara, por sempre apostar alto no meu trabalho, porque ela sempre me deu umas missões, assim, com muita responsabilidade. E é uma pessoa que tenho muito carinho, ela, Hermes, assim, uma dupla dinâmica. Vou trazer Hermes aqui para a gente falar sobre a questão do afeto na advocacia e ele tem uma história maravilhosa de vida. E Sinara, essa pessoa que eu já falei para vocês, que é da família, minha irmã, a gente tem ideias e projetos juntos, eu sempre estou trazendo ela para perto de mim, ela está sempre me levando para perto dela e não podia ser diferente. A gente está começando hoje Vozes do Afeto nessa casa que já tem uma história sólida aqui na Bahia, que já tem um público forte na Bahia. Billy é um cara espetacular, tem uma energia maravilhosa. Amém. E assim como o Sinara falou, né, tem essa luz e as coisas vão dando certo, né, Billy? Exatamente. Vamos se jogar, as coisas foram dando certo. O cara lá em cima falou assim, você é minha peça aqui, meu peão, que eu vou mover você. E é isso, gente. Muito obrigado. O Voz do Afeto segue trazendo informação de qualidade, trazendo um debate de qualidade. A intenção aqui não é criar corte para gerar polêmica. A intenção aqui é transformar a vida das pessoas, é fazer com que você que está aí agora acompanhando nessa manhã de quarta-feira, de alguma forma, ou depois, alguém enviou esse link para você, para que você repense sua vida, reflita sua vida, o seu relacionamento, os seus afetos, e possa, com isso, de alguma forma, ter uma atitude
para poder se salvar, né? Ou então fazer o outro refletir onde é que ele está entrando. Eu acho que a maior lição que a gente leva hoje aqui é essa. Ao se relacionar com alguém, ao conhecer alguém, não é nada demais conversar de assuntos que são delicados, tirar esse elefante da sala aqui, parafraseando Joyce Alane, tirar esse elefante da sala, tirar essa poeira debaixo do tapete. Vocês são casados, que já têm relacionamentos que muitas vezes já perdeu aquela química da conversa, porque para conversar também precisa ter química, né? Então, para vocês que perderam isso, é a hora de recomeçar, porque o amor acaba, o amor se transforma, as relações elas são construídas e reconstruídas o tempo inteiro, e a gente precisa, principalmente, não perder o olhar afetivo e carinhoso com a gente mesmo, tá certo? Muito obrigado, Billy, Marília, na técnica Bahia Cash, Vozes do Afeto, juntos aí para arrebentar, viu? Breve as informações do próximo episódio. Vai vir como é? A Semana das Mães, a gente vai fazer de tudo. Vamos fazer uma... E pelo amor de Deus, de hoje a 15, direitos das amantes. Vamos falar de amante. E vai ter que ter um programa sobre sogra também, viu? Porque essa informação da sogra sempre para sempre, eu tenho certeza que Jéssica vai abrir um champanhe e vai comemorar essa informação lá em casa. Eita, coisa boa. Gente, beijo. Tchau e até a próxima.